No ano 2000, em uma universidade pública, na sala de pesquisa do professor associado Yaku, ele estava trabalhando diligentemente quando seu assistente entrou e o chamou. Mas Yaku não mostrou nenhuma reação até que ela se aproximou dele de perto e gritou. Só então ele se assustou e anotou. O assistente sorriu e apresentou Yaku para alguém de uma empresa farmacêutica que chegaram para discutir cooperação. Yaku deixou seu assistente guiar o homem primeiro, dizendo que falaria com ele logo depois. O assistente então levou o homem da empresa farmacêutica para longe e, enquanto caminhavam, ele mencionou o professor associado, como o talento de Yaku foi reconhecido por todos e como qualquer pesquisa Yaku participou era de classe mundial. E graças à sua pesquisa, muitos pacientes foram curados. Enquanto isso, Yaku ainda estava trabalhando diligentemente, até que seu alarme tocou. Só então ele percebeu a hora. Já era meia-noite. Yaku olhou para o retrato em sua mesa. Não fui fazer uma refeição leve. Era uma foto dele e de sua irmãzinha, que teve uma doença grave. Ela tinha um tumor em uma posição que não podia ser removida, que tirou a vida da menina. Nenhum médico poderia ajudá-la. Todos desistiram do tratamento, mas apenas Yaku não podia aceitar. Depois de terminar sua refeição leve, Yaku foi para o laboratório de síntese de drogas. Cerca de 1 hora depois, o remédio estaria completo e Yaku teria algum tempo para descansar. Ele colocou o despertador e adormeceu. Yaku não falava com os pacientes por quem sabe quanto tempo. Ele só esperava que algum dia ele poderia ser um médico em uma pequena aldeia. Até a manhã seguinte, quando seu assistente voltou para encontrá-lo, ela só viu Yaku deitado imóvel na cama, com as duas mãos penduradas moles. Quanto a Yaku, ele estava apenas acordando grogue. Na frente dele estava uma garota de cabelo rosa, muito preocupado com ele. Yaku olhou, mas não entendeu nada. Ele tentou rastejar para baixo da cama e abrir a janela para ver. E para sua surpresa, antes de Yaku, era um jardim muito grande. Depois disso, a garota de cabelo rosa entregou um espelho a Yaku. Esse rosto e essas memórias, Yaku percebeu que ele havia morrido de excesso de trabalho. E vendo que Yaku parecia ter perdido a memória, a garota se apresentou a ele. Meu nome é empregada pessoal de Lot Yaku. Neste momento, Yaku sentiu coceira e queria muito ajudá-lo a remover suas bandagens. Lot reconheceu a ordem e correu para se preparar imediatamente. Mas quando Yaku arregaçou a manga, ele percebeu que a nota que ele havia escrito antes de ir dormir o seguiu para esta vida. Enquanto ajuda Yaku a lavar seu corpo, Lot descobriu um símbolo estranho em seu braço. Para ela era o sinal do santo da medicina, mas para uma pessoa moderna como Yaku, foi apenas o raio que sobrou. Lot se ajoelhou e orou, agradecendo à divindade da medicina por manter o jovem mestre seguro depois do acidente de ontem. Divindade da medicina, Yaku ouviu, mas ainda não entendi nada. Então ele teve que ter muito ajudá-lo a confirmar algumas coisas. Ele era o jovem mestre da família Menezes, um grande nobre do Império Sanfluve, e também um farmacêutico real. O pai de Yaku recebeu o título de grande nobre pelo imperador. Este título só foi concedido sobre aqueles com habilidades especiais, um título ainda mais nobre do que um duque. Avô de Yaku foi o reitor do Instituto Farmacêutico Real. Muito led Yaku para o retrato exibido na casa, apresentando cada pessoa uma por uma. Primeiro, a maior pintura, colocado no centro, era de seu pai, grande nobre Bruno. À direita estava Lady Beatrice e sua irmã Blanche, e à esquerda estava seu irmão mais velho Paul, que atualmente estava estudando no exterior, na Universidade Farmacêutica Novelute, o melhor instituto farmacêutico do mundo. É por isso que velho Bruno estava muito esperançoso com os dois irmãos. Aquele que era bom em acadêmicos e aquele que foi abençoado pelos deuses, que era o sinal da divindade da medicina. No braço de Yaku. Yaku ainda não entendeu muito bem a bênção de Deus, usando magia divina para criar surpresas. É como mágica, ele se perguntou. Olhar para o rosto em branco de Yaku deixou muitos com medo. Poderia ser que ele tivesse esquecido até que, porque ser capaz de usar magia divina era prova de nobreza. E Yaku costumava ser muito bom nisso. Isso foi um problema muito grande. Se Yaku não pudesse mais usar magia divina, ele pode ser expulso de casa. Yaku ouviu isso e ficou um pouco preocupado, então ele voltou para seu quarto para tentar se lembrar. De acordo com a descrição de Lot, ele poderia usar magia divina, de atributo de água, para realizar magia divina. Yaku primeiro teve que pensar sobre a forma da água. Yaku adivinhou que a forma de água pode ser molecular, estrutura da água. Então, ele se levantou e relembrou o que ele havia aprendido em sua vida anterior. Na mente de Yaku, a estrutura da água começou a aparecer, e imediatamente, a estranha marca em seu braço brilhou. Então a água apareceu na palma da mão de Yaku, que o assustou de surpresa. Ele tinha criado
mas não sabia como parar. Então Yaku teve que correr direto para a janela, liberando toda a água que ele acabara de criar. Muito abaixo percebeu o que tinha acontecido. Ela estava muito feliz que Yaku, finalmente, lembrei como usar magia divina. Yaku voltou para seu quarto e começou a analisar essa magia divina. Ele só precisava pensar na estrutura da água para que apareça. Isso fez Yaku se perguntar se ele poderia criar outras coisas. Yaku tentou imediatamente e de fato ele conseguiu. Não só ele poderia criar água, agora Yaku poderia criar ouro, açúcar de enxofre de sódio. Ele poderia criar substâncias puras, mas não compostos. Yaku também dominou sua habilidade. Sua mão esquerda criou matéria, enquanto sua mão direita poderia removê-lo. Neste momento, uma batida na porta soou. Yaku removeu apressadamente todas as coisas que ele acabara de criar. Muito correu animadamente parabenizando Yaku. Mas então ela de repente se lembrou, e se Yaku tivesse esquecido seu conhecimento farmacêutico? Ela disse a Yaku para tentar lembrar, por que o velho Bruno? Perguntas frequentes relacionadas a produtos farmacêuticos. Durante as refeições, então, Yaku e Lottie foram para a biblioteca para revisar o conhecimento, uma estante completamente cheia de livros, e Yaku só precisava olhar para lembrar de tudo. Imediatamente isso surpreendeu também. Esse garoto, chamado Falma, já havia memorizado todos os livros lá. Naquela noite, Yaku vagou para a sala de jantar da família, e assim que sua mãe e irmã o viram, eles imediatamente perguntaram sobre ele sentado à mesa. Yaku percebeu que esta era realmente uma boa família. Então, de agora em diante, ele viveria como um filho desta família. Assim como Lottie disse a ele de fato, o patriarca Bruno fez a Yaku uma pergunta relacionada a produtos farmacêuticos. E Yaku respondeu muito bem. Vendo que as habilidades cognitivas de Yaku estavam bem agora, ele decidiu que Yaku voltaria para a escola. No dia seguinte com a senhorita Hélio. Na manhã seguinte, a aula com a senhorita Ellen começou. Logo após conhecer Yaku, ela percebeu que algo estava errado com ele. Aquele comportamento calmo não era como o jovem mestre. Aumentudo. Yaku rapidamente usou a desculpa de que havia sido atingido por um raio, então sua memória não era muito estável, o que deixou Ellen menos desconfiada dele. A lição começou hoje. Em vez de estudar conhecimento farmacêutico, Miss Ellen queria rever o conhecimento mágico divino. Para Yaku, magia divina era algo que todos os nobres poderiam usar, e eles teriam suas próprias divindades guardiãs. A divindade guardiã da família de Yaku era a divindade da medicina, enquanto a senhorita Ellen era a divindade da água. Magia divina tinha um total de 5 atributos, relacionado aos elementos na Terra, mais 2 atributos especiais, Yin e Yang. Neste momento, Yaku levantou uma questão. Ele entendeu os atributos da água e do fogo, mas ele não conseguia se lembrar qual era o atributo vazio. Sobre este assunto, o conhecimento de Ellen também foi limitado, porque o atributo vazio não tinha sido documentado por ninguém. Por mais de 300 anos, Yaku tinha outra pergunta. Se alguém pudesse criar matéria, a que tipo pertenceria? Ellen confirmou que não havia tal atributo. Criar matéria era algo que os humanos não podiam fazer. Apenas divindades ou monstros tinham essa habilidade. Depois da parte teórica, senhorita Ellen levou Yaku para a margem do rio. Para começar a lição prática, vendo que Yaku não tinha trazido seu cajado, ela o repreendeu. Então a senhorita Ellen teve que emprestar a ele sua equipe. Sua exigência era que Yaku atirasse uma flecha de água para o outro lado. Vendo que Yaku havia esquecido essa técnica, Miss Ellen teve que demonstrar uma vez para Yaku ver Ellen canalizar seu poder, e jogou um riacho de água no céu, que surpreendeu Yaku, mas para Ellen essa técnica era muito básica, e Yaku tinha feito isso facilmente antes. Yaku pegou a equipe e começou a praticar. No entanto, ele só tinha pensado na estrutura da água quando um fluxo de água extremamente forte foi disparado, deixando Ellen atordoada. Ela correu ansiosamente para verificar Yaku, perguntando como ele poderia lançar magia sem recitar o encantamento. Mais importante, o fluxo de água agora era muito poderoso. Ellen se preocupou que Yaku tivesse usado todo o seu divino poder por toda a sua vida. Naquele movimento, então, ela teve que conseguir uma equipe para ajudar Yaku. Verifique seu poder divino. Yaku agarrou e brilhou brilhantemente. Mais uma vez, assustando Ellen e deixando-a perplexa. Esse poder divino excedeu a capacidade de avaliação do pessoal. Deve-se saber que nenhum divino, usuário mágico já tinha sido capaz de fazer isso antes. Ellen ansiosamente lembrou Yaku que de agora em diante, ele não deve agarrar a equipe de avaliação na frente dos outros, nem mesmo seu pai. A lição terminou aí devido à surpresa anterior.
Ellen deixou cair os óculos, e sem eles ela não podia ver o caminho de casa novamente. Yaku teve que pegar sua mão e liderá-la. Eles se sentaram em um banco de pedra para descansar. Neste ponto, Yaku mostrou a Ellen um truque para ajudá-la a ver o caminho, mesmo sem óculos. Usando a mão para criar um pequeno buraco e olhar através dele como uma lente ajudaria ela ver, assim como Yaku estava demonstrando isso para Ellen. Ele inadvertidamente notou que na mão direita de Ellen, um dedo estava brilhando azul. Ele correu para verificar Ellen e soube que esse dedo havia sido ferido apenas esta manhã. Yaku ainda não entendeu muito bem essa habilidade e questionou Ellen sobre isso. Ellen estava suando profusamente e recuou para trás, vendo as feridas dos outros e avaliando-as. Este era exatamente o olho divino da divindade. O que exatamente era Yaku? O rosto de Ellen estava em extremo terror. Enquanto ela olhava para Yaku, ele não tinha uma sombra. Yaku queria ajudar Ellen a se levantar, mas então Ellen estava com muito medo. Ela não ousava mais ficar perto de Yaku e imediatamente fugiu no dia seguinte. Yaku foi chamado ao quarto de seu pai. Sobre o problema com a professora Ellen, ela usou a desculpa de ter uma febre severa e solicitou uma licença prolongada. Ele queria perguntar se Yaku soubesse o que estava acontecendo com ela. Como a desculpa da doença provavelmente era apenas um pretexto, Yaku imediatamente lembrou o que tinha acontecido ontem. Certamente ela estava com medo dele agora. Marquês Bruno suspirou profundamente, também desistindo de Ellen nutrir discípulos. Também foi uma forma de treinamento para um médico, mas ela não poderia fazer isso. Então ele deu a Yaku uma carta e um frasco de remédio, pedindo-lhe para entregá-los a Ellen para ele. Yaku aceitou a tarefa, pegou o frasco do remédio e voltou ao seu quarto para examiná-lo. De acordo com a marquise, isso foi apenas um impulsionador de energia, mas se ela tivesse febre, ele pensou que um medicamento diferente deveria ser usado. Yaku imediatamente preparou outro frasco de medicamento. Antes de ir para a casa de Ellen, sentado na sala, esperando por ela, a porta começou a se abrir um pouco, e Ellen, vestindo a armadura completa, conheceu Yaku, porque ela temia que Yaku tivesse vindo para silenciá-la. Yaku explicou rapidamente que ele só estava lá para entregar remédios de seu pai para ela. Ao ouvir isso, Ellen ficou ainda mais em pânico. Pensando na entrega de remédios, foi na verdade a entrega de veneno para ela, é claro. Esse não era o caso. Yaku apresentou dois tipos, um de seu pai e um para a febre, que ele se preparou. A razão pela qual Yaku fez isso era porque ele queria que Ellen continuasse ensinando-o. Ellen não entendeu muito bem a intenção de Yaku. Se Yaku fosse a divindade reencarnada, por que ele precisaria dela para ensiná-lo? Yaku não pensava assim, ele acreditava que era apenas uma pessoa comum. Ouvindo isso, Ellen percebeu o problema. Se era isso que Yaku queria, ela ainda o acompanharia, e é claro que ela guardaria todos os segredos de Yaku. Yaku sorriu e avançou para tocar a mão de Ellen, dizendo que ele precisava do conhecimento dela. Magia divina era como um poder transmitido de boca em boca. Não havia livros ensinando magia divina em sua casa, apenas livros sobre medicina para controlar seu poder. Ele ainda precisava de Ellen para ensiná-lo. Yaku enfiou a mão em sua bolsa e tirou um buquê de flores, agradecendo Ellen por ensiná-lo. Então saiu para que Ellen pudesse descansar mais, segurando o buquê que Yaku lhe deu. O rosto de Ellen ficou vermelho. O tipo de remédio que Yaku deu foi uma forma de pó, um remédio que Ellen nunca tinha visto antes, então ela ainda estava com um pouco de medo, mas quando ela pensou sobre isso, a divindade da medicina era uma boa divindade, que protegia os outros, então como Yaku poderia prejudicá-la? Além disso, o buquê que Yaku deu a ela eram flores azul celeste, a cor favorita de Ellen. Pensando nisso, Ellen não duvidava mais dele e tomou o remédio. Na manhã seguinte, Ellen veio ver Yaku para continuar seu trabalho como professora. No entanto, ela ainda usava um conjunto completo de armadura, mas desta vez não por medo de Yaku, mas para se proteger, porque o poder de Yaku era muito grande e ele não conseguia controlar. Outra razão para Ellen continuar seu trabalho era que ela não podia simplesmente abandonar Yaku. Se ele não pudesse controlar seu poder mágico divino, então provavelmente esta cidade estaria em perigo. Ellen sorriu e agradeceu a Yaku, dizendo que o remédio que ele deu a ela foi muito eficaz. Ellen também preparou um currículo para ensinar Yaku e o levou para uma ilha deserta. Para garantir a máxima segurança, a lição correu muito bem. Embora Yaku ainda não pudesse controlar seu poder, Ellen ficou muito feliz desta vez. E até que ele pudesse controlar completamente seu poder, ela ficaria feliz em continuar a ensiná-lo. Nos dias seguintes, quando não havia aula com Ellen, Yaku praticou se familiarizar com o olho medicinal. Na mansão, só de olhar, Yaku podia ver onde as pessoas foram feridas, e a partir daí, começaram a diagnosticar a doença que sofriam.
Quase todos na mansão ficaram feridos, especialmente o tio Cedric, que tinha doença degenerativa da coluna vertebral nas pernas, uma condição que exigiu tratamento de longo prazo. Através da prática, Yaku entendeu um pouco mais sobre sua habilidade. Se uma doença foi completamente curada, a luz emitida desapareceria, mas se não foi completamente erradicado, uma luz fraca permaneceria. Todas essas observações foram registradas por Yaku em seu caderno. Pensando nisso, Yaku soltou um suspiro. Sua existência neste mundo foi considerada supersticioso se essa habilidade anormal fosse revelada, mas o fato de que ele não tinha sombra, a possibilidade de ele ser condenado à morte, era certo. Para evitar que isso acontecesse, ele precisava se tornar próximo de todos na família, começando com o lote primeiro. Yaku descobriu que tinha eczema, então ele correu de volta para seu quarto, querendo preparar remédio para ela. Como o esperado de uma família farmacêutica, todas as ferramentas de suporte necessárias já estavam disponíveis, então demorou apenas um pouco para completar. Yaku imediatamente trouxe para o lote. A menina ficou tocada e com os olhos marejados, então pediu a Yaku para dar um pouco para os outros servos. Na casa também. Então ele e Lot começaram a distribuir remédios, e todos que receberam remédio de Yaku estava muito feliz, porque servos comuns não seriam capazes de receber remédio de seus mestres. A família de Yaku era uma família de alto status. Velho Bruno só tratava outros nobres, e os servos da casa não desfrutar de tais privilégios. Esta era uma sociedade feudal. Então, essas regras foram estabelecidas por muito tempo. Yaku entendeu um pouco sobre isso. No entanto, para ele, a divisão de classe e status social não estava certo muito. Achou isso muito razoável. Porque mesmo que o velho violasse a lei, examinando os servos, eles não teriam dinheiro suficiente para pagar pelo remédio, qualquer maneira. Então Yaku e muito deixaram, e ele teve que pensar muito sobre o assunto. Agora, o preço dos medicamentos nesta era não era nada razoável, e de sua observação, não havia nenhum medicamento verdadeiramente eficaz também. Se o remédio pudesse ser distribuído para as pessoas, isso seria muito melhor. Assim Yaku tinha seu objetivo. Ele decidiu que de agora em diante, ele daria remédio para aqueles que realmente precisavam. Muito ouviu isso, e ficou extremamente emocionado. Ultimamente ela tinha visto uma grande mudança em Yaku. Ele não tratava mais servos com discriminação de classe. Então ele definitivamente se tornaria um grande farmacêutico. Na manhã seguinte, quando Yaku veio para o café da manhã, ele não viu sua irmã Blanche em lugar nenhum, e os rostos de seu pai e mãe eram muito sérios. Então Yaku aprendeu que Blanche tinha contraído catapora. Um pouco sobre esta doença. É uma doença causada por vírus. Crianças têm uma grande chance de contraí-lo, mas uma vez infectado e curado, há muito pouca chance de recorrência. Na Terra esta doença não é muito perigosa. Mas, olhando para o rosto do Senhor Bruno, Yaku poderia adivinhar que aqui era perigoso. O Senhor Bruno decidiu que a partir de agora, ninguém deveria entrar em contato com Blanche por 3 semanas, e cuidando da garotinha, seria feito por alguns servos. Yaku se sentiu um pouco desconfortável porque Blanche era apenas uma criança. Abandoná-la não parecia certo. Seu Bruno achou muito normal. Como 4 anos atrás, ele tinha feito o mesmo com Yaku. Após o lembrete que ele tinha negócios e saiu imediatamente, Yaku voltou para seu quarto e começou a calcular sobre catapora. Ele queria usar um remédio da terra para tratar sua irmã. Graças à sua habilidade de criar matéria, ele poderia facilmente obter os ingredientes necessários para o remédio. Então Yaku encontrou uma oportunidade quando os servos não estavam prestando atenção. Para entrar furtivamente no quarto de Blanche, ele ativou o olho medicamentoso para diagnosticar sua irmã mais uma vez, e de fato, isso foi catapora. Então Yaku imediatamente deu a ela o remédio. Blanche imediatamente se cobriu com um cobertor, não querendo beber, reclamando que o remédio era muito amargo. Então Yaku imediatamente veio com uma solução. Ele misturou o remédio com uma massa doce, persuadir Blanche a comer depois que ela comeu. Blanche curiosamente perguntou a Yaku. Pai disse que esta doença não tinha cura. Yaku pulou e teve que inventar rapidamente uma desculpa para enganar Blanche. Depois de dar a ela o remédio, Yaku ficou para brincar com ela, o que deixou Blanche muito feliz. A garotinha viu que Yaku havia mudado, porque de antes até agora, Yaku nunca se importou com ela assim. Blanche sorriu e disse que amava muito Yaku. Esta expressão fez Yaku imediatamente lembre-se de sua irmã em seu antigo mundo. Ela também era como Blanche. Agora, graças ao cuidado de Yaku, a velocidade de recuperação de Blanche foi muito rápida. Até o patriarca Bruno ficou surpreso com isso. Mas quando ele perguntou o motivo, claro que Blanche iria cobrir Yaku.
Voltando para o quarto dele, Yaku começou a pensar em suas habilidades novamente, criando matéria e vendo as doenças dos outros. Isso era algo que as pessoas comuns não podiam fazer, e isso deixou Yaku um pouco preocupado. Ele poderia usar tal poder sem trocar nada. Em troca, Yaku também completou sua nova lente. Com isso, de agora em diante, ele não precisaria fazer figuras enquanto diagnostica doenças, mas, neste momento, o mordomo veio chamar Yaku, dizendo que o velho mestre o havia convocado por um assunto urgente. Yaku correu para o quarto de seu pai e foi instruído a preparar seus pertences. Imediatamente ele o seguiria para o palácio real para examinar a doença do imperador, enquanto explicava a Yaku que ele tossiu repetidamente, e Yaku poderia dizer imediatamente, isso não foi uma simples tosse. Yaku estava prestes a diagnosticar seu pai, quando o homem o lembrou de não. Temendo a descoberta, então Yaku parou sobre a doença que o imperador estava sofrendo. Ele não poderia dizer a Yaku com antecedência. Depois disso, ele e Yaku foram para o palácio. Havia inúmeros servos participando da sala do imperador. Vendo o grande nobre Bruno chegar, eles correram para cumprimentá-lo e relatou que a condição do imperador não era boa. Em tudo que Bruno já sabia, os pulmões de Sua Majestade estavam muito fracos. Depois de prestar homenagem, as cortinas da cama foram abertas, e Yaku ficou bastante surpreso que o imperador era uma mulher. Elizabeth Roman também, deitado fracamente na cama, incapaz de mover nem mesmo uma mão. Neste ponto, o grande nobre pediu a Yaku para pegar seu caso. Ele tirou uma faca, fez um pequeno corte no dedo de Sua Majestade. Em seguida, caiu em um tubo de ensaio que imediatamente brilhou. Yaku assistiu sem entender. Poderia ser assim que este mundo diagnosticou doenças. Quando as cortinas da cama do imperador se fecharam, o grande nobre foi ver o astrólogo, que só conseguia balançar a cabeça e relatar que o destino do imperador era muito ruim. Aparentemente não é capaz de aguentar muito mais tempo. Bruno só podia fazer uma careta e aceitar a verdade. Embora, em sua opinião, se eles cuidassem bem de Sua Majestade, eles ainda podem ter uma pequena chance de salvá-la. Dizendo isso, o grande nobre chamou Yaku para segui-lo. Sua tarefa era ficar parado e ajudar enquanto seu pai preparou o remédio na mente de Yaku neste momento. Foram inúmeros pensamentos sobre os farmacêuticos deste mundo. Eles tinham o direito de prescrever medicamentos de forma independente, para que eles pudessem tratar e remédio composto, ao mesmo tempo ficando de lado observando. Yaku imediatamente reconheceu que o grande nobre estava usando um tipo de ópio. Talvez ele estivesse preparando algum tipo de anestésico. Após a preparação, o grande nobre se aproximou da cama de Sua Majestade. Ela olhou fracamente para Bruno e pediu-lhe para dizer a verdade, se ela estava além da ajuda. Para tranquilizar Sua Majestade, Bruno mostrou o frasco de remédio que acabara de preparar, dizendo a ela que este medicamento era extremamente eficaz e a ajudaria a respirar mais facilmente. Yaku ficou assistindo e não aceitou que a medicina não teve nenhum efeito, além de aliviar temporariamente sua dor. Neste momento, aqueles próximos ao imperador aceitaram a verdade, sussurrando um para o outro para ordenar aos guardas para convocar o padre. O imperador provavelmente só viveria até amanhã à noite. Yaku franziu a testa, incapaz de aceitá-lo. Tantas pessoas estavam nesta sala, mas nenhum deles poderia curá-la. Chamando padres e usando métodos de alívio da dor, não era diferente de ajudá-la a morrer sem dor. Incapaz de assistir por mais tempo, Yaku ativou seu olho medicinal e começou a diagnosticar a imperatriz. Ela tinha algumas doenças, mas seus pulmões estavam muito fracos. Havia câncer, dilatação brônquica e pneumonia. Yaku olhou mais de perto. Isso não era pneumonia comum. Isso foi tuberculose pulmonar, também carinhosamente conhecido como a morte branca. Já que este mundo não tinha tomografias computadorizadas, a única maneira de tratar a imperatriz era tomar remédio. Na mente de Yaku, ele imediatamente calculou um total de 4 métodos, e o método da rifampicina foi o mais eficaz, mas criar aquele remédio não foi fácil, porque tinha uma grande massa molecular e uma estrutura muito complexa que era difícil imaginar precisamente. E se ele falhasse, esse pensamento deixou Yaku um pouco preocupado. Mas quando os filhos da imperatriz correram para a sala, chorando miseravelmente por ela, Yaku recuperou a determinação de um médico. Ele teve que enfrentar seu paciente, enfrentar essa doença e salvar a vida da imperatriz. Yaku suspirou profundamente, e com toda a sua determinação, ele se aproximou da cama da imperatriz, prestou homenagem e expressou seu desejo de tratá-la. Bruno se assustou pensando que seu filho estava sendo impulsivo, e estava prestes a mandá-lo embora, mas a imperatriz o parou. O fato de que Yaku pediu com confiança para tratá-la, significava que ele deve saber qual era a doença dela. Os olhos de Yaku estavam cheios de determinação, então a imperatriz também parou os funcionários na sala. Quando ela era saudável, ela era a mais assustada
assustadora, usuário de magia divina no país. Então ela tinha a capacidade de julgar em quem podia confiar, ela podia ver nos olhos de Yaku que só ele nesta sala não tinha desistido, então ela decidiu confiar sua vida inteiramente a Yaku. Yaku aceitou a missão e imediatamente se trancou em seu quarto, ignorando seu pai batendo lá fora. Yaku permaneceu focado em seu trabalho. Para erradicar o vírus da tuberculose com medicamentos, ele precisava combinar 3 a 4 tipos diferentes de medicamentos em sua mente. Yaku imaginou a estrutura molecular de cada medicamento, escreveu todos eles em notas e começou a usar seu poder para criar esses medicamentos. Neste momento, Bruno arrombou a porta e repreendeu Yaku, dizendo: nenhum farmacêutico neste mundo poderia curar a morte branca, e implementando conhecimento aleatório não seria considerado um farmacêutico, especialmente tendo um novo remédio. Bruno ficou muito bravo e exigiu que Yaku parasse imediatamente. Yaku não aceitaria isso. Ele assegurou a seu pai que ele tinha um remédio para a morte branca para tratar sua majestade, e ele estava fazendo isso para salvar seu pai também. Yaku ignorou e continuou agravando. Então Bruno atirou em sua nota. Yaku imediatamente se virou e criou uma parede de gelo, separando os dois, que assustou Bruno. Chocado que Yaku pudesse lançar magia divina, sem precisar de um bastão divino ou encantamentos, que ele explodiu em um suor frio, apontou seu cajado divino para Yaku e perguntou quem ele era. Quando ele viu a marca brilhante na mão de Yaku, ele percebeu que era o selo sagrado. Bruno segurou a cabeça lamentando que ele não podia acreditar que seu filho tinha sido abençoado pela divindade da medicina. Neste momento, Bruno retirou sua equipe e lembrou Yaku mais uma vez que a Imperatriz apostou sua vida no remédio de Yaku. Então ele mesmo também deve apostar sua vida neste novo remédio, que era a responsabilidade e orgulho de um farmacêutico. Yaku entendeu e removeu a parede de gelo, separando-os. Então se concentrou em seu trabalho, observando seu filho, diligentemente compondo o remédio diante dele. Lembrou Bruno da imagem de infância do menino, e ele inadvertidamente perguntou a Yaku se ele era realmente seu filho. Um momento depois, Yaku trouxe o remédio para sua majestade. O ministro Claude ficou muito preocupado e questionou Bruno, perguntando se ele não ia parar seu filho. Bruno pretendia fazê-lo, mas agora ele só podia observar, porque na opinião dele, a técnica do menino superou em muito a sua. Yaku trouxe o remédio para a cama da Imperatriz e começou a explicar primeiro. Ele mostrou a ela uma amostra de seu catarro e pediu-lhe para olhar atentamente para ele. Sob a luz de velas, a Imperatriz não entendeu muito bem, mas ainda cooperou imediatamente. Ela estava surpresa, porque ao olhar através da luz, ela podia ver organismos vivos se movendo dentro. Ela chamou o ministro Claude e mostrou a ele. Claude ficou surpreso e mostrou a outros também. Neste ponto, Yaku começou a explicar que aquelas coisas se contorcendo na amostra de catarro foram chamados de bactérias, e eles foram a causa da morte branca da Imperatriz. Doença esta foi uma doença persistente. Então Yaku queria que a Imperatriz se submetesse a tratamento regular. Se ela pudesse aderir ao seu método de tomar remédios, por meio ano sua doença seria completamente curada. A Imperatriz ouviu isso e começou a suar, porque a explicação de Yaku revolucionou o conceito de doença. Como era conhecido, ela decidiu confiar em Yaku e usar seu remédio. Yaku derramou o remédio em 2 xícaras e bebeu um na frente de todos. Antes era a vez da Imperatriz. Ele então se aproximou dos outros ministros e em voz alta e ousadamente declarou que, quando a condição da Imperatriz melhorou, o povo do Império não teria mais que temer a incurável morte branca. Depois de completar o tratamento para a Imperatriz, Yaku e o grande nobre embarcou em uma carruagem para voltar para casa. Naquela noite, vendo Yaku sentado timidamente na carruagem, lembrou da imagem de seu filho quando criança, quando ele mesmo foi quem passou o conhecimento do farmacêutico. Para ele ser farmacêutico exigia não apenas conhecimento, mas também um coração gentil para acompanhar os pacientes. Esse era o princípio de trabalho de Bruno. Mas não foi até que seu filho foi atingido por um raio que ele percebeu. Ele estava muito preocupado com a paciência e não tinha feito nada por seu próprio filho. Agora, Bruno tinha certeza de que a pessoa antes dele não era seu filho. Ao chegar ao portão da mansão, Yaku finalmente se atreveu a chamá-lo. Do caso dele, ele tirou um frasco pré-preparado de remédio, esperando que seu pai também usasse seu remédio. Bruno aceitou imediatamente, porque seu filho foi abençoado pela divindade da medicina. Se esta fosse a vontade da divindade, ele iria cumprir. Yaku ouviu isso e imediatamente negou, dizendo que ele era apenas um aprendiz de farmacêutico comum. Mesmo com esse poder, foi o Bruno que o ensinou como enfrentar um paciente moribundo e como confortá-los. Bruno o havia esclarecido sobre isso. Yaku estendeu a mão antes de Bruno
formando uma promessa entre pai e filho que de agora em diante ele esperava seguir o caminho da medicina com ele, ajudando os necessitados em todo o mundo. Tinha sido 3 meses, desde que Yaku assumiu a responsabilidade, para examinar a imperatriz. Ele e Bruno começaram a trocar conhecimentos médicos. Neste momento, Bruno disse algo a Yaku. Pessoas da nova Medical University estavam pedindo-lhe para fornecer a fórmula para a cura da morte branca, já que essa foi a conquista de Yaku. Ele lhes deu uma explicação muito razoável. Era o poder da divindade. Então, mesmo que eles soubessem que não poderiam compor, ouvir isso, Yaku imediatamente negou, dizendo que a medicina foi criada sem usar magia divina, e um dia, ele compartilharia esse remédio com o mundo inteiro. Havia mais uma coisa. Bruno precisava lembrar Yaku sobre a doença da morte branca. Desta vez, ele suspeitava alguém trouxe a doença para o palácio, visando a imperatriz para derrubá-la. Yaku não pensava assim, porque esta era uma doença contagiosa, trazendo a doença para o palácio. E visando diretamente a imperatriz, seria muito difícil dizer isso. Era a hora do check-up da imperatriz. Então Yaku se levantou e pediu para sair primeiro. Bruno permaneceu sentado lendo as folhas de fórmula de Yaku e saindo em um suor. Sem saber quanto tempo levaria para chegar a este nível, Yaku entrou no palácio e conheceu o príncipe Noa. Em frente ao quarto da imperatriz, antes de permitir que Yaku examine sua mãe, Noa puxou Yaku de lado e revelou algumas notícias muito interessantes. A imperatriz estava considerando uma grande recompensa pela contribuição de Yaku. Desta vez, a reação em branco de Yaku não era nada do que Noa tinha imaginado, fazendo com que o menino fique irritado e grite com Yaku, lembrando-o que sua contribuição foi muito significativa, então ser recompensado era natural. Ele estava dizendo a Yaku com antecedência para que ele tivesse tempo para se preparar. Então Noa se inclinou curiosamente e questionou Yaku sobre o que ele desejaria por dinheiro, poder ou território. Yaku apenas sorriu e negou essas coisas. Ele não precisava de nenhum deles. Claro que Noa não acreditaria. Que nobre não gostaria de poder. O menino tentou arrancar o desejo de Yaku, prometendo não contar a ninguém um desejo neste momento. Yaku realmente pensou em seu desejo e disse a Noa que, se possível, ele queria abrir uma farmácia que não discriminava entre nobres e plebeus, ricos ou pobres. Ele examinaria todos. O tratamento de Yaku para a imperatriz ocorreu depois, em comparação com 3 meses atrás. Sua pele agora estava muito melhor, fazendo Yaku suspirar de alívio. Finalmente o remédio começou a fazer efeito. A imperatriz ouviu isso e imediatamente riu, dizendo que Yaku estava sendo muito modesto. Ela tinha certeza de que estava ficando mais saudável a cada dia. Relembrando aquela noite deitado na cama, ela parecia ter aceitado que sua morte estava muito próxima, e as afirmações confiantes de Yaku naquela época acendeu uma chama de esperança dentro dela. Pensar naquele dia deixou a imperatriz triste. Uma vez que ela morreu, seu poder e existência cairiam no passado, que foi aterrorizante. A imperatriz perguntou se uma pessoa que estava à beira da morte, perdendo seu valor, ainda era digno de governar o império, e Yaku imediatamente refutou isso, dizendo que isso nunca aconteceria. Em todas as circunstâncias, mesmo nas piores, aqueles que precisavam da imperatriz ainda seriam seus filhos e filhas. Então, pelo menos em sua capacidade de mãe, a imperatriz nunca perderia seu valor. Adicionalmente, neste império, havia muitos cidadãos que precisavam dela, contanto que existissem. A imperatriz permaneceu muito importante. A imperatriz ouviu isso e imediatamente riu, dizendo que a maneira de falar de Yaku era realmente agradável ao ouvido. Por suas palavras de conforto de Yaku agora eram como um remédio para a alma. O exame acabou e Yaku se levantou para pedir permissão para sair. Então ele inadvertidamente lembrou a imperatriz de mais uma coisa. Uma pessoa que parecia ter morrido, mas foi capaz de superá-lo e continuar vivendo. Esta seria realmente sua segunda vida, e a vida definitivamente se tornaria mais bonita. Para a imperatriz, algum tempo depois, a tuberculose da imperatriz foi completamente curada. Ela voltou ao seu trabalho diário e convocou o nobre Bruno para uma audiência. Desta vez, ela o convocou sobre seu filho. A imperatriz planejou uma recompensa generosa para Yaku. Apenas alguns dias depois, Bruno levou Yaku para o palácio. Yaku seguiu seu pai, sentindo-se um pouco ansioso com uma cerimônia tão formal, perguntando se ele estava qualificado para participar. Então Bruno imediatamente esclareceu seu filho, dizendo que, como seu filho, Yaku deve estar confiante em sua posição. Entrando na cerimônia, a bela imperatriz Elizabeth apareceu. Antes de todos os ministros, a cerimônia começou, e a primeira pessoa a ser recompensada foi Grand Noble Bruno. Ele fez grandes contribuições no tratamento dela.
e nutrir a próxima geração. Por esta grande conquista, ele foi recompensado com um vasto território que deixou todos os ministros com inveja. Logo após Bruno, a imperatriz, chamar Yaku, ele nervosamente se aproximou e prestou homenagem perante a imperatriz. A imperatriz decretou que Yaku fosse promovido diretamente, de farmacêutico aprendiz a farmacêutico real, por sua contribuição e, além disso, ela concedeu a ele o privilégio especial de abrir uma farmácia na capital imperial. Yaku ficou muito surpreso com os benefícios que recebeu, virando-se apenas para ver Noah sorrindo. Talvez Noé tivesse contado à imperatriz sobre seu desejo. Assim que o decreto foi emitido, no dia seguinte, Yaku teve que receber uma equipe de carpinteiros qualificados. Em sua casa eles vieram, sob as ordens da imperatriz, para ajudar Yaku a construir a farmácia, que surpreendeu muito Yaku, porque ele ainda não tinha pensado em nenhuma ideia para sua farmácia neste momento. Ellen inesperadamente entrou na sala. Ela tinha vindo sob Grand Noble as ordens de Bruno para ajudar Yaku a abrir uma farmácia. Vendo que Yaku ainda estava muito hesitante, Ellen o lembrou que não havia necessidade de deliberar, mas Yaku poderia apenas construir arbitrariamente. Se ele não gostasse, ele poderia reconstruir. Como tudo seria financiado pela imperatriz, então Yaku começou a desenhar o desenho. O design de Yaku foi desenhado meticulosamente, tornando muito mais fácil para a equipe de carpintaria. Yaku deu uma volta para verificar a situação, e o supervisor correu atrás dele, querendo perguntar sobre o nome da farmácia. Para a tabuleta para o nome, Yaku já havia imaginado isso antes. Ele planejou usar o nome de sua família para a farmácia, mas depois de reconsiderar, ele mudou de ideia. Esta era a farmácia dos sonhos de Yaku, então ele não queria usar seu nome de família. Yaku pensou um pouco e depois sorriu. Percebendo que sua farmácia estava em outro mundo, então a outras farmácias mundiais parecia legal. Antes que Yaku pudesse terminar de considerar, o supervisor já havia ordenado que seus subordinados para preparar a tabuleta imediatamente, e apenas um momento depois, a placa da farmácia do outro mundo foi concluída. Ellen correu para elogiar Yaku, dizendo que o nome parecia muito bom e pouparia o trabalho de ter que anunciar, mas Yaku não achou nada bom. Ele só queria que seu começo fosse um pouco mais silencioso. Neste momento, um homem de barba grisalha veio conversar. Ele se apresentou como Barão, o chefe da Royal Pharmacists Association, querendo conhecer o dono desta grande farmácia. Então Yaku deu um passo à frente para responder a ele. Depois de apenas algumas frases, Veron já havia começado a zombar de Yaku, sugerindo que ele estava vendendo doces, o que deixou Ellen um pouco desconfortável. Ela estava prestes a defender Yaku, mas foi parado por ele. Yaku ainda sorriu e respondeu a ele, dizendo que de fato sua farmácia vendia coisas como doces. Isso fez Barão cair na gargalhada, após o qual ele começou a discutir os preços. Aqui uma farmácia estabelecida por uma madeira nobre. Segundo ele, tem preços muito altos. Yaku ouviu isso e imediatamente negou, dizendo que venderia remédios a preços baixos. Claro que Baran não acreditaria nisso. Quanto seria o barato de Yaku para os plebeus? Ouvindo isso, Ellen não aguentou mais e gritou na cara dele, dizendo que não havia necessidade de contornar o mato. Se ele pretendia obstruir esta farmácia, então ela mesma seria seu oponente. O ímpeto de Ellen era tão forte que assustou o barão, que encontrou uma desculpa para sair. Imediatamente depois, Yaku e Ellen entraram para inspecionar cuidadosamente a farmácia. Ellen já o ajudou a se preparar todas as ferramentas para composição e tudo mais. Yaku começou a calcular que ele e Ellen poderiam vender remédios e compostos, então eles precisavam de mais uma pessoa para fazer contabilidade. Muito se ofereceu para fazer esse trabalho imediatamente, mas como Lot tinha apenas 9 anos, Yaku não poderia deixá-la fazer um trabalho tão grande, então ele atribuiu a Lot algumas pequenas tarefas na farmácia. Ellen também achou que isso era razoável, porque com muito lá a atmosfera na farmácia seria muito mais alegre. Naquela noite, quando Yaku voltou para a mansão, ele viu alguns servos chorando sobre algo. Ele curiosamente correu para perguntar, e recebeu um agradecimento do tio Cedric, porque sua perna foi ferida. Ele não podia mais. Continuou seu trabalho de contabilidade no grande, a mansão de Noble, e o mestre permitiu que ele voltasse para sua cidade natal. Para se aposentar, todos ficaram muito tristes, porque Cedric trabalhou lá por muito tempo. E eles não queriam se separar dele, então Yaku imediatamente teve uma ideia. Ele trataria a perna de Cedric, e aí, pelo fazer o trabalho de contabilidade para sua farmácia. Depois disso, Yaku correu para pedir permissão ao pai. Ele concordou imediatamente, e ordenou que o mordomo trouxesse um grande baú, contendo muito ouro. Abrir uma farmácia seria muito caro. Então este foi um pequeno token.
do amor dos pais por seu filho, assim Yaku tinha um contador para sua farmácia. Alguns dias depois, sua farmácia abriu oficialmente e Yaku e todos os funcionários ficaram na frente da porta. Ao lado de Yaku por seu discurso, o slogan da farmácia do outro mundo não era para discriminar entre nobres e plebeus, ricos e pobres. Aqui ele venderia remédio para todos que precisassem. Embora algumas pessoas ainda pensassem que Yaku era jovem e brincando de casinha com a reputação de sua família, ainda não acreditando em suas habilidades, geral a abertura da farmácia de Yaku correu muito bem. A farmácia de Yaku estava aberta há um mês, mas ainda não tinha clientes. Yaku ficou um pouco intrigado com isso, mas Ellen achou muito normal, porque os plebeus geralmente iam às farmácias dos plebeus, e quando os nobres precisavam de algo, eles convocariam diretamente os farmacêuticos para suas mansões. Não havia necessidade de ir até uma farmácia. Yaku só podia sorrir Riley e se confortar, parecendo que sua farmácia ainda tinha um longo caminho a percorrer para alcançar as pessoas. Ellen continuou a explicar mais algumas razões para Yaku entender. A farmacêutico real sempre foi um título raro. Esta farmácia foi aberta pelo filho do grande nobre, então era muito normal que as pessoas se sentissem hesitantes. Tio Cedric também começou a se preocupar em como conseguir clientes. Agora, o desejo de Yaku era vender remédios para quem precisasse, mas este parecia ser o objetivo mais difícil para ele se aproximar neste momento. Muito animado, correu para a sala, para mostrar a eles que ela pesquisou as pessoas na cidade e compilou todas as razões pelas quais eles não vêm ao lote de sua farmácia. Começou sua apresentação. Ela tinha filtrado várias perguntas que as pessoas mais frequentemente respondiam. Primeiro, eles tinham medo do selo real. Em seguida, eles estavam com medo de falar indevidamente com um nobre. Depois disso, eles não tinham roupas decentes para entrar em uma farmácia tão real. Yaku não era exigente com nenhuma dessas coisas. Muito pensei que era porque os dois cavaleiros, guardando o portão do lado de fora, eram muito assustadores, então as pessoas não se atreveram a vir. Outra questão que parecia ser a mais essencial foi que eles se preocuparam. Os preços dos remédios aqui seriam muito caros. Inicialmente, para disponibilizar medicamentos a todas as pessoas, Yaku estabeleceu uma regra de preços negociáveis. Ele venderia barato para os pobres e caro para os ricos. Mas esta mesma regra criou uma barreira entre ele e seus pacientes, fazendo Yaku ter que pensar em outra solução. Neste momento, o Sr. Cedric pensou: Yaku deve postar os preços listados na entrada, mas Lot não achou que essa solução fosse boa, porque a maioria das pessoas não sabia ler. Mesmo que eles postassem uma lista de preços, eles não saberiam o que era. Então Yaku e todos tiveram que discutir para chegar a uma nova solução. Nos dias seguintes, a loja de Yaku permaneceu extremamente vazia, com apenas um velho Jean como um cliente regular, vindo todos os dias para comprar alguns doces. Este tipo de doce foi usado para fornecer vitamina C. Então, Yaku também adivinhou que ele era um marinheiro pescando no mar. Quando Yaku curiosamente perguntou, Jean mudou de assunto e saiu imediatamente. Yaku não suspeitou muito e saiu para tomar um pouco de ar fresco, mas então o encontrou em pé com dois outros que pareciam nobres. Neste momento, duas pessoas disfarçadas chamaram Yaku. Embora eles estivessem usando máscaras, não havia como Yaku não reconheceria seus próprios pais. Depois disso, ele levou os dois para dentro da loja para recebê-los. A mãe de Yaku estava um pouco triste. Ela se deu ao trabalho de se disfarçar. Ainda foi revelado muito rapidamente. Não era nada divertido. Isso era disfarce. Ela só usava uma máscara adicional, fazendo Yaku sorrir. Depois disso, Bruno pediu permissão a Yaku para fazer um tour pela loja, então Yaku se tornou um guia para seus pais. Primeiro, o andar térreo era a parte principal da loja, onde havia salas de exibição, salas de composição e salas de recepção. O segundo andar era para tratar pacientes, com um total de 4 camas e um quarto separado. O terceiro andar era onde o pessoal e Yaku descansavam, e ver uma cozinha lá deixou sua mãe muito satisfeita. O quarto andar foi reservado exclusivamente para Yaku. Ele usou este lugar para pesquisar novos medicamentos. Depois de um tour completo, Bruno confirmou que esta era uma boa loja, com instalações adequadas. Eles voltaram ao banheiro. E o próximo problema que Bruno abordou foram os clientes. Ele sabia muito bem que clientes nobres não viriam aqui, de modo que só deixou clientes plebeus. Esse era exatamente o problema que Yaku queria ouvir. Seu conselho sobre Yaku, curiosamente, perguntou Bruno se houvesse alguma maneira de eles se sentirem confortáveis entrando em sua farmácia. Ouvindo isso, a mãe de Yaku imediatamente teve uma ideia para ele.
Na opinião dela, Yaku deveria vender cosméticos primeiro. Nobres amavam a beleza. Se Yaku pudesse vender um cosmético barato para nobres, então os plebeus também prestariam atenção aos seus produtos. Bruno também concordou com sua iniciativa. No entanto, ele teve que especificamente lembre Yaku de não vender pó branco. Anteriormente, Yaku colaborou como garante de segurança cosmética, então ele sabia muito bem sobre esse pó branco, que foi criado a partir de muitos componentes de metal. Então, ao usá-lo, as pessoas teriam reduzido a vida útil. Outra coisa a notar foi que hoje em dia, as mulheres queriam que sua pele se tornasse clara e brilhante. Então eles costumavam usar o método de expandir veias apenas para ficar bonito, mas prejudicando seus próprios corpos. Para Bruno isso foi contra o propósito deles. Uma medida muito tola neste momento, Yaku recebeu uma ordem que um homem correu, dizendo que sua jovem havia adoecido e queria convidar Yaku para tratá-la. Yaku pediu permissão aos pais e saiu imediatamente. Ele embarcou na carruagem jovem Chloe. Um rosto pálido olhou para Yaku, mas ela ainda estava consciente, então não era muito sério ainda. Yaku ativou seu olho medicinal. Para diagnosticar sua condição, ele imediatamente descobriu cortes em seu braço. Esta foi exatamente a técnica de expansão da veia. Yaku então explicou a Chloe que ela não estava doente, mas porque ela continuou expandindo suas veias assim, ela tinha uma grande chance de ser infectada. Então, Yaku convidou Chloe para sua loja, para que ele pudesse prescrever remédios. Sentado na loja, Chloe, em lágrimas, contou seus problemas para Yaku. Ela foi rejeitada pelo homem que ela amava, porque ele só gostava de garotas com pele brilhante. Vendo a garota chorando tão miseravelmente, Yaku teve que prescrever um remédio para ela e disse a ela para voltar em uma semana. Ele prepararia um cosmético que correspondesse aos desejos dela. Nos dias seguintes, Yaku começou a compor cosméticos. Ele teve que testá-los em si mesmo primeiro, sabendo que Yaku criaria pó branco, mas ser esse branco surpreendeu até Ellen. Yaku já tinha um produto para substituir esses procedimentos inseguros, então ele planejou que da próxima vez que ele conheceu a Imperatriz, ele pediria a ela para banir esses produtos perigosos. Exatamente uma semana depois, irmã Chloe veio à loja de Yaku para receber as mercadorias. Yaku a levou para dentro e explicou cada passo de uso para ela. Isso não era um cosmético em pó, mas um cosmético tipo creme, que não só tornava a pele clara, mas também tinha efeitos de proteção solar. Próximo foi um tipo de pó de destaque. Ellen deu um passo à frente para aplicá-lo no rosto de Chloe. Imediatamente sua pele começou a brilhar. Apenas um momento depois, quando o tratamento de beleza foi concluído, olhando para si mesma no espelho, Chloe não podia acreditar que seu rosto, pele poderia ser tão brilhante, suave e macia. Era completamente diferente dos cosméticos anteriores. Ela tinha usado e finalmente, um removedor de maquiagem usado antes de Chloe ir dormir tornaria sua pele cada vez mais brilhante. Chloe recebeu o conjunto cosmético e começou a chorar. Usando isso, ela não teria que sofrer a dor de veias em expansão. Mas depois disso, veio uma série de atividades promocionais para a nova linha de cosméticos do outro mundo. Lotte de farmácia pegou uma cesta fora da loja para convidar as pessoas a experimentá-lo. Um cosmético usado por nobres, mas muito acessível. Então este item era extremamente popular com as senhoras. Apenas um momento depois, a loja de Yaku estava lotada de clientes. Na verdade, nenhum boato se espalha mais rápido do que o boca a boca. Vendo a loja de Yaku lotada de clientes do sexo masculino também estavam curiosos e vinham experimentar o serviço. A irmã Chloe também trouxe sua amiga íntima para apoiar, mas, devido ao súbito aumento de clientes, Yaku não conseguiu produzir rápido o suficiente para atender a demanda. Então irmã Chloe imediatamente surgiu com uma cooperação comercial. Ela queria que Yaku abrisse o seu próprio empresa de cosméticos exclusiva, e ela seria a investidora neste negócio. Parecia que Yaku seria o único a se beneficiar. Então ele se virou para perguntar a opinião do tio Cedric, e ele também viu isso como muito benéfico para Yaku. Ser capaz de fazer negócios com a família Chatelin foi uma coisa muito afortunada. A papelada seria tratada pelo senhor Cedric, então Yaku só precisava concordar. Então alguns dias depois, a loja de cosméticos de Yaku foi concluída. Irmã Chloe até contratou os melhores farmacêuticos cosméticos para Yaku, graças aos esforços de todos. Quando a próxima reunião de equipe ocorreu, muitos relatórios receberam uma chuva de elogios dos usuários, motivando ainda mais Yaku a desenvolver o outro mundo. Farmácia ainda mais. Yaku foi convocado ao palácio pela Imperatriz ter novos cosméticos, mas não deixá-la usá-los primeiro deixou a Imperatriz um pouco chateada com Yaku. Para consolar a Imperatriz, Yaku deu a ela um novo produto, após o
qual ele e a imperatriz discutiram aquela solução perigosa de expansão de veias, após consideração a imperatriz decidiu proibir o uso desse solução em todo o império. Mais uma coisa, ela queria que Yaku aumentasse os preços dos medicamentos e cosméticos. Seus preços de remédios eram muito baixos, e outros comerciantes não seriam capazes de continuar fazendo negócios, o que faria com que a economia do império diminuísse. Ela também queria Yaku para compartilhar o método de fazer os novos cosméticos. Yaku não poderia monopolizar a indústria de cosméticos do país. Yaku ouviu isso e concordou imediatamente, porque ele já pretendia compartilhar o método. Por muito tempo, tendo recebido a recompensa, eles tiveram que ir e inspecioná-lo. Bruno levou Yaku ao território de Marsella para observar a situação. Este era um território muito grande, concedido pela imperatriz a Bruno quando ele contribuiu para tratar sua doença. Este lugar era um importante porto do império, comparado ao portão principal para o império, e também era uma grande área de cultivo de ervas medicinais. O valor da herança desta região para Yaku era muito grande. Bruno agora estava ouvindo todas as questões, relatado pelo antigo senhor. Tudo estava se desenvolvendo de forma muito estável, exceto por um problema que estava dando dor de cabeça ao senhor. Nos dias de hoje, era sobre a Associação Comercial de East Aidon, do reino de Nedali. Eles estavam usando a autoridade daquele reino como escudo para evitar ser tributado. Bruno olhou por um tempo e tomou uma decisão. Ele queria ouvir seus desejos primeiro, antes de considerar o próximo passo. Se possível, ele queria diminuir um pouco o imposto, assim a situação melhoraria. Neste ponto ele se virou para olhar para Yaku, e o senhor imediatamente entendeu sua intenção, e derrubou Yaku, que o mar deste território era muito bonito. Yaku deve ir lá para brincar um pouco, sabendo que ficar aqui não adiantaria nada. Yaku saiu imediatamente saindo para a praia. Ele já viu Blanche muito construindo um castelo de areia lá. Vendo Yaku chegar, Blanche agarrou sua mão, agindo fofo, e pedindo a Yaku para deixá-la brincar um pouco no mar. Muito vendo isso, imediatamente se juntou a prometer Yaku. Ela ficaria de olho na jovem amante. Os dois imploraram tão intensamente que Yaku teve que concordar, mas eles só podiam se molhar, ficar de pé e não ir muito longe. Ellen também estava presente vendo as duas crianças tão felizes. Ela também queria descer e brincar na água do mar. Ellen convidou Yaku para descer com ela, mas ele se recusou, apenas sentado na costa, assistindo Blanche, observando a garotinha. Yaku lembrou de sua irmã, de seu passado, quando ele estava no velho mundo. Todos os anos Yaku ia à praia para brincar. Sua irmã também queria descer para o mar para brincar na água, mas porque ela era muito jovem, Yaku não poderia concordar para apaziguá-la. Yaku havia prometido que quando ela fizesse 5 anos, ele a deixaria brincar no mar. Os dois irmãos engancharam os dedos na promessa, mas então sua irmã foi descoberta com uma doença grave, e a promessa de Yaku não pôde mais ser cumprida. Pensando nisso, Yaku de repente ouviu muitos gritos. As ondas do mar estavam puxando Blanche para longe. Sem pensar muito, Yaku imediatamente correu para o mar para salvar Blanche, mas porque esta era uma corrente reversa, Blanche estava sendo puxada cada vez mais para longe. A menina começou a se cansar e afundar lentamente. Yaku não aceitou perder sua irmã mais uma vez. A corrente era muito forte. Mesmo se Yaku mergulhasse, seria difícil alcançar Blanche. Neste momento, um pensamento passou pela mente de Yaku. Se ao menos a água do mar não existisse, ele alcançaria Blanche imediatamente. O selo sagrado na mão de Yaku brilhou, e então no meio do mar apareceu um grande buraco redondo sem água do mar dentro. Ellen esfregou os olhos, acordando e olhando fixamente para a cena diante dela. Ela pensou que Yaku usava a magia divina para empurrar a água do mar para outro lugar, mas após uma inspeção mais próxima, ela viu que não era o caso. Onde ela estava era o fundo do mar, e a areia estava extremamente seca, que não estava certo. Ellen começou a suar frio. O que diabos Yaku fez? Depois disso, Yaku trouxe os dois para a costa. Blanche acordou e começou a chorar assustada. Abraçando Yaku, ele confortou a garotinha, enquanto ativa seu olho de remédio para verificar Blanche. Felizmente, a menina não tinha engolido água do mar, então ela estava bem neste momento. Ellen falou questionando o que Yaku tinha acabado de fazer. Yaku também não foi muito claro sobre isso. Ele pensou que tinha ativado a magia divina Yin, mas Ellen não achou. Yaku tinha acabado de apagar uma grande área do mar. Nenhuma magia divina poderia fazer tal coisa. Muito ouviu isso e começou a suar para iluminar a atmosfera pesada. Ellen imediatamente elogiou Yaku. O que ele tinha acabado de fazer foi maravilhoso. Sua magia divina, para salvar Blanche mais cedo, estava completamente impotente. Foi Yaku quem salvou sua irmã naquela noite.
Sentado na cama, Yaku continuou relembrando a cena da tarde. Quando ele queria salvar Blanche, ele só pretendia apagar a água do mar, mas inesperadamente, tudo lá foi completamente apagado por ele. O corpo humano é 70% água. Se Yaku tivesse cometido um erro naquele momento, Blanche e Ellen estariam em perigo. Neste momento, Leon falou, chamando Yaku e querendo revisitar o incidente da maré. Yaku tinha pensado, Lot tinha muito medo de sua magia divina naquela época, mas não. O que muito temia era que ela mesma não podia proteger sua jovem amante. Vendo isso, Yaku encorajou muito. Ela não sabia nadar, então mesmo que ela caísse, ela não teria sido capaz de salvar Blanche de qualquer maneira. Pelo contrário, a ação de Ló naquele momento estava correta. Embora Lot não fosse sua irmã, Yaku ainda considerava muito parte de sua família. Foi uma sorte que ela ainda estava segura. Muito foi movido ajoelhado para agradecer a Yaku. Suas palavras de encorajamento a fizeram se sentir redimida. Enquanto isso, um estranho culto aprendeu sobre Yaku, usando magia divina, para apagar uma área do mar, mas o fato de que ele não tinha sombra, para eles Yaku era um herege, e eles reuniram forças para caçar Yaku, determinado a eliminá-lo a todo custo. A viagem a Marsella tinha terminado, e a outra farmácia mundial de Yaku voltou a funcionar. Eles só fecharam por uma semana, mas os clientes de Yaku já haviam triplicado, fazendo Yaku e Ellen suarem. Esse número de clientes provavelmente fazê-los ter que trabalhar horas extras novamente. Neste momento, Yaku notou duas pessoas vestindo roupas brancas, sussurrando algo que ele alegremente se aproximou deles, querendo dar conselhos, mas eles apenas olharam para Yaku e saíram imediatamente. Pensando nisso, Yaku ainda achou os dois homens muito suspeitos. Ellen e Lot sentiram o mesmo. Mesmo antes de Yaku, Ló se aproximou deles querendo aconselhá-los, mas eles a ignoraram apenas prestando atenção em Yaku. Então, por segurança, Yaku tomou uma nova decisão: ter a equipe noturna do lado de fora mais vigilante. Como eles não podiam deixar tais elementos afetar outros clientes na manhã seguinte. Enquanto a noite muda, tinha acabado de abrir a porta da farmácia. De dentro da névoa, um cavalo louco, puxando um carrinho cheio de terra, correu direto para dentro. A notícia foi relatada ao grande nobre Bruno imediatamente, o que o deixou muito zangado. Esta ação foi considerada uma declaração de guerra contra sua família. O grande nobre ordenou que o cavaleiro se reportasse à imperatriz, então se virou para perguntar a Yaku se ele tivesse notado alguém suspeito. De acordo com a especulação de Yaku, só poderia ser a associação de farmacêuticos, ou os dois homens de branco de ontem, mas como ainda não havia evidências, ele não poderia concluir neste momento e queria buscar informações mais precisas. Depois disso, Yaku correu para inspecionar a farmácia. Tio Cedric ficou muito preocupado com o que aconteceu. Toda a loja foi inundada com lama fedorenta. Embora ele tenha tentado usar magia divina para purificar o ar, esta quantidade de MUD não poderia ser transportada para longe. Imediatamente no infortúnio, havia fortuna. Apenas o primeiro andar da farmácia sofreu danos, enquanto os andares superiores ainda estavam bem. Lot e Ellen já havia movido alguns dos medicamentos da farmácia para a mansão de Yaku, então a perda disso. O tempo não foi muito bom neste momento. Senhor Jean levou um grupo de seus amigos para vir, sabendo que Yaku estava tendo problemas. Ele veio ajudá-lo. Não só o grupo de Jean, mas pessoas da área circundante também correu para ajudar Yaku a limpar. Todos ficaram muito indignados sobre o autor deste incidente. Embora eles não estivessem sendo pagos, eles ainda estavam entusiasmados em ajudar Yaku. Sendo amado por tantas pessoas a este ponto, deixou Yaku extremamente emocionado. Ele e o Sr. Cedric baixaram a cabeça para agradecer a todos. De repente, uma senhora correu apressadamente chamando por Yaku. Ela começou a chorar, dizendo a Yaku que seu pai de repente desmaiou sob o sol e não acordaria, não importa como ela tentou acordá-lo. Então Yaku entregou todos os assuntos da loja para o tio Cedric e seguiu a senhora para salvar a pessoa para estar segura. Yaku trouxe todos os tipos de remédios para primeiros socorros, mas quanto mais eles iam, quanto mais ele sentia que algo não estava certo. Esta senhora estava levando-o para muito longe da capital imperial. No momento em que Yaku voltou para perguntar, a senhora desapareceu imediatamente depois. Inúmeras pessoas vestindo branco apareceram, cercando Yaku. Eles eram juízes do Reino Santo, especialmente vindo aqui para esclarecer a questão de Yaku não ter sombra e apagando o mar em Marsella. Em suas aulas com Ellen, Yaku aprendeu mais sobre o templo divino
que foi a origem das divindades e magia divina neste mundo e, além disso, foi a maior organização religiosa do mundo. Eles tinham a tarefa de avaliar a magia divina em recém-nascidos, então alimentando-os ensinando isso. Yaku lembrou o que Lote uma vez mencionou a ele: um nobre sem magia divina seria rebaixado a plebeu. Não só isso, o templo divino também foi aquele que concedeu coroas e cajados divinos para os monarcas de cada país, com poder ainda superior ao de um reino. Sobre o templo divino, Ellen teve que especificamente lembre Yaku de ter cuidado com a heresia, gabinete de investigação, que era um grupo especializado em eliminar hereges e espíritos malignos que usam magia divina para más ações. O exército desta organização era conhecido por ser poderoso e brutal, mas agora Yaku estava enfrentando Salomon, o diretor do Bureau de Investigação de Heresia, uma pessoa sem sombra, ousando abrir uma grande farmácia no meio da cidade. Então, indo e vindo em plena luz do dia, Salomon não sabia se Yaku era estúpido ou confiante e Yaku só poderia forçar um sorriso, tentando explicar a ele que ele não era um espírito maligno, apenas um humano. É claro, Salomon não acreditaria nas palavras de Yaku. Ele ordenou que Yaku largasse seus pertences e recuar, não querendo fazer um problema maior. Yaku teve que obedecer. Salomon preparou um espírito maligno, formação de contenção para capturar Yaku, mas quando a formação mágica divina foi implantada, em apenas um piscar de olhos, desapareceu imediatamente. Isso assustou toda a equipe de investigação de heresia. Um deles agarrou seu cajado e correu para a frente, atirando fogo para cercar Yaku. Yaku permaneceu muito calmo, criando nitrogênio para formar um firewall para si mesmo, então, removendo o oxigênio do ar para extinguir o fogo. Se o fogo não teve efeito, então e o gelo? Eles atiraram a dança da espada de gelo em direção a Yaku, mas apenas tocando a parede que Yaku havia criado, imediatamente desapareceu. Essa habilidade fez todo o equipe de investigação sair em um suor. Eles acreditavam que a magia divina de Yaku era multi-atributo, muito perigoso para capturar vivo mais e deve ser eliminado imediatamente. Toda a equipe de investigação, seguindo as ordens de Salomon, começou a montar uma formação para atacar Yaku, cada pessoa com um atributo, continuamente atirando nele. Os 5 elementos da terra lançaram um ataque a Yaku, mas depois de uma explosão massiva, Yaku ainda estava ileso. Ele conseguiu criar uma parede de gelo gigante para bloquear todos os ataques neste ponto. Yaku também estava um pouco irritado. Ele emanou energia poderosa, assustador. Salomon, que apressadamente chamou todos para montar uma formação defensiva, mas era tarde demais. O poder que emanava de Yaku o fez cambalear e cair de seu cavalo, enquanto outros correram para ajudá-lo. Neste momento, Yaku levantou todo o bloco de gelo gigante para o céu. Ameaçando-os, ele exigiu que eles parassem imediatamente. Ele veio a este mundo para não lutar, mas para salvar as pessoas, e se eles ainda quisessem continuar, ele retaliaria. Todo o corpo de Yaku brilhava brilhantemente, fazendo Salomon suar. Como ele percebeu poder divino, ilimitado, um selo sagrado no ombro, Yaku não tendo sombra porque ele já era leve, Salomon não podia acreditar que ele iria encontrar essa pessoa aqui. Ele gritou alto, lembrando todos os seus camaradas que Yaku era a manifestação da divindade da medicina. Todo o grupo imediatamente se prostraram, admitindo seu pecado para Yaku. Salomon, após a queda de seu cavalo mais cedo, tinha uma perna sangrando gravemente. Essa blasfêmia contra a divindade foi um crime, então ele decidiu cometer suicídio para espiar Yaku. Salomon sacou sua faca e estava prestes a se matar. Quando Yaku o parou, ele disse desde o início que ele veio aqui para salvar as pessoas, se eles não o incomodassem, e sua loja. Então ninguém teve que morrer depois disso. Yaku ativou seu olho medicinal para diagnosticar Salomon. A queda do cavalo mais cedo causou-lhe uma fratura exposta. A luz emitida era branca, indicando que Yaku ainda poderia tratá-lo. O método ideal seria amputar este membro de Salmão. Mas neste momento, uma luz vermelha foi emitida, fazendo Yaku reavaliar. Se ele amputasse o membro do homem agora, causaria infecção no sangue. Yaku teve que mudar para outro método de tratamento, realizando cirurgia para definir o osso. Seria mais viável, mas neste mundo não havia conceito de cirurgia, apenas Yaku poderia fazer isso.
Yaku hesitou, um pouco sem saber se ele poderia fazer bem. Depois de deliberar por um tempo, Yaku ordenou que os outros chamassem uma carruagem. Ele criou uma plataforma de pedra e fez Salomon deitar nela. Yaku tomou sua decisão. Como médico, ele não poderia deixá-lo assim. Ele teve que fazer uma cirurgia nele. Yaku entrou na sala de cirurgia menor e começou a administrar anestesia a Salomon. O homem estava disposto a seguir todos os de Yaku instruções, então ele não reclamou. Anteriormente, Yaku realizou cirurgias experimentais em animais, mas esta foi a primeira vez. Ele estava fazendo isso em um corpo humano. Ele estava um pouco preocupado. Yaku respirou fundo e começou a trabalhar. Sem ele, ninguém poderia salvar Salomon. Depois de algum tempo, Yaku saiu. Atualmente, a vida de Salomon foi salva, mas ele ainda precisava de mais tempo para o tratamento. Então, Yaku deixaria os outros levá-lo de volta primeiro. Em vez de punir, Yaku mostrou misericórdia. Todo o grupo imediatamente se prostraram, agradecendo a divindade da medicina. Yaku imediatamente negou isso, dizendo muito claramente que ele não era a divindade da medicina ou qualquer coisa. Ele era apenas uma pessoa carregando a vontade de um médico. Salvar Salomon era o que ele precisava fazer. Se eles quisessem agradecê-lo, Yaku esperava que eles mantivessem o assunto de hoje em segredo. Muitos meses depois, Salomon havia se recuperado totalmente e veio pessoalmente à farmácia de Yaku para dar um presente. Depois daquele incidente, Salomão dedicou toda a sua força a alcançar o cargo de arcebispo do Templo Divino. De agora em diante, ele prometeu a Yaku que qualquer notícia relacionada à heresia, originário daqui, ele encontraria maneiras de suprimi-lo para ele. Depois disso, ele pediu a Yaku um pouco de tempo. Então Yaku teve que fechar a farmácia ao meio-dia, por um tempo muito segurando o bolo que Salomão havia dado. Procurou um canto para comê-lo secretamente, mas a pequena Blanche já estava ligando de fora do portão esta tarde. Ela tinha um compromisso para brincar com Yaku, então ela chegou um pouco mais cedo. Dentro da farmácia, neste momento, Salomão trouxe uma caixa muito luxuosa. Dentro era um cajado, e ele queria dar para Yaku. Este cajado era chamado de cajado da divindade da medicina. Além dos 5 atributos básicos, poderia ajudar Yaku a lutar, bem como tratar os outros. Yaku não sabia se ele deveria aceitar uma coisa tão valiosa, mas vendo Salomão tão entusiasmado, ele pegou e tentou imediatamente. O bastão emitiu uma luz brilhante. Para Salomão, este foi um sinal de que o divino equipe aceitou Yaku como seu mestre. O pessoal ficou tão lindo que a Ellen ficou cativada, então Yaku a deixou segurar, mas de alguma forma caiu direto na mão de Ellen. Salomão explicou imediatamente que o cajado divino não pertencia a este mundo, apenas Yaku poderia usá-lo. Yaku rapidamente pegou o bastão. Então ele notou vários botões no corpo da equipe. Então ele se virou e curiosamente perguntou a Salomão se o cajado tivesse a capacidade de voar. O palpite de Yaku estava completamente correto. Enquanto Yaku transmitiu um pouco de divino poder na equipe, imediatamente voou para cima, forte o suficiente para levar Yaku para o céu também. Após a reunião, Yaku viu Salomão ir até a porta. Antes de sair, ele ainda tinha mais um presente para Yaku. Um colar. Este era um item para ajudar Yaku a controlar seu poder mágico. Apenas usando, Yaku teria uma sombra como uma pessoa normal. Isso era exatamente o que Yaku precisava. Então ele não estava na cerimônia e aceitou o presente imediatamente. Depois disso, Yaku levou muito e sua irmã Blanche para um passeio na cidade, o que sua irmã quisesse. Yaku comprou tudo. Ver os dois tão felizes deixou Yaku feliz também. Assim, o incidente com o Bureau de Investigação de Heresy tinha acabado e a loja de Yaku voltou às operações normais. De acordo com os cálculos de Yaku, o número de clientes mostrou sinais de aumento, mas então também era hora de ele recrutar mais funcionários. Nobres farmacêuticos pareciam bastante raros e comuns. Farmacêuticos todos trabalharam para a Associação de Farmacêuticos. Já neste momento, Yaku acidentalmente ouviu algumas reclamações das pessoas, porque sua farmácia estava sempre lotada de clientes, e nem todo mundo poderia esperar na fila. Eles foram a outras farmácias para comprar medicamentos, mas desde a farmácia de Yaku não estava sob a gestão do farmacêutico. A associação, o que Yaku vendeu, não poderia aparecer nas farmácias gerenciadas pela Associação de Farmacêuticos. Então Yaku entendeu o problema. Era a Associação de Farmacêuticos. Essa foi a principal barreira, impedindo que seu remédio chegue às pessoas. Para resolver este problema, Yaku teve uma ideia. Ele discutiu com Ellen sobre o estabelecimento de uma nova associação. Atualmente, sua loja, junto com a loja de cosméticos, foi gerenciado por ele. De acordo com o sistema jurídico do Império, eles poderiam estabelecer completamente uma nova associação. Uma vez que foi feito Yaku
iria atrair outras farmácias para se juntar à sua associação e, a partir daí, reduzir a sobrecarga na instalação principal. Pensando e fazendo imediatamente, Yaku entregou a tarefa de papelada ao Sr. Cedric e, quanto à obtenção de permissão, talvez Yaku fizesse uma viagem ao palácio para perguntar à imperatriz. A farmácia do outro mundo de Yaku estava crescendo dia a dia, forçando Aldebaran a realizar uma reunião de emergência com a Associação de Farmacêuticos. Uma farmácia de uma família nobre, vendendo muito barato, na medida em que até os pobres podiam pagar, era algo que o barão não aguentava mais. Desta vez, ele tinha decidido resolver a outra farmácia mundial, a todo custo para recuperar sua base de clientes. Ele até proibiu membros da associação de ter qualquer contato com a outra farmácia mundial. Se eles quebraram a regra, eles teriam sua licença comercial revogada e ser expulso da associação de farmacêuticos. Cedo na manhã seguinte, Pierre trouxe freneticamente sua filha, Mary, para a loja do farmacêutico Donald, procurando ajuda, mas bateu na porta por um longo tempo, sem ninguém abrir. Sua filha estava muito doente. Coincidentemente, neste momento, Yaku e Lottie estavam passando, então ele convidou Pierre, se ele não se importasse, para vir à sua farmácia, e ele examinaria a menina. Incapaz de deixar sua filha sofrer mais, Pierre silenciosamente seguiu Yaku. Na frente do outro mundo, farmácia era uma longa fila de pessoas comprando remédios, mas Yaku não o conduziu pelo portão principal. Em vez disso, ele o levou através de um portão lateral. Isso deixou Pierre um pouco triste. Ele pensou que Yaku o estava discriminando, mas não até que Yaku lhe deu uma máscara. Ele percebeu que Yaku estava conduzindo-o pela entrada lateral para evitar que outras pessoas sejam infectadas por Little Mary. Ambos colocaram máscaras e Yaku começou a examinar Little Mary. Primeiro, Yaku precisava de algumas informações sobre a menina. Atualmente, Mary estava com febre muito alta, mais desidratação e não estava lúcido. Yaku ainda não conseguiu determinar o que era essa doença. Neste ponto, ele perguntou a Pierre qual era o peso de Mary. Vendo o homem parecer intrigado, Yaku teve que trazer uma balança para tentar medir. Ele pediu a Pierre para que a pequena Mary subisse na balança, mas, já que esta foi a primeira vez que ele viu uma coisa dessas, ele ainda estava com um pouco de medo. Então Yaku explicou a ele, esse peso era necessário para ele estimar a quantidade de remédio decoct para Mary. Se fosse demais, não seria eficaz. Inversamente, pode causar efeitos colaterais. Isso surpreendeu muito Pierre, porque de acordo com outras clínicas, ao prescrever para crianças, eles padronizaram para metade da dosagem de adultos, não tão cuidadoso quanto na clínica de Yaku. Depois de um tempo examinando a pequena Mary, Yaku confirmou sua doença. Maria estava realmente sofrendo de um forte resfriado. Pierre se assustou, incapaz de acreditar. A menina estava com febre tão alta, mais convulsões e espuma na boca, fazendo pensar que não era um resfriado, mas uma posse de um espírito maligno. Yaku, no entanto, confirmou que este era realmente um resfriado, também conhecido como gripe. Vendo que Pierre ainda não entendeu, Yaku teve que explicar mais. Pequena Mary foi infectada por um vírus causando um resfriado. Yaku se levantou e foi para o armário de remédios para tirar um frasco de remédio para esta doença. Ele explicou ainda que atualmente o corpo de Maria estava muito fraco. Tomar remédio não seria muito eficaz. Então, ele decidiu usar o método de inalação de fumaça para Mary, apenas fazendo o corpo da menina esquentar. Esses vírus também enfraqueceriam, criando assim oportunidades para as células no corpo da menina para resistir a esse tipo de vírus. Apesar de todas as explicações, Pierre não entendeu nada. Então Yaku parou por aí. Ele o deixou para cuidar de sua filha e passou para suas próximas tarefas. O tratamento continuou até tarde da noite. O método de Yaku realmente foi eficaz. A febre de Maria havia diminuído muito rapidamente. Yaku também preparou remédio para a menina. Pelos próximos 5 dias, embora já fosse tarde da noite, ele ainda tinha que lembrar Pierre que esse tipo de doença muitas vezes queimava à noite. Então, se Mary ainda tivesse algum problema, ele não se importaria de examiná-la novamente. Yaku levou Pierre até o portão. Neste momento, ele curiosamente perguntou sobre a taxa de exame. Yaku apenas sorriu e deu um preço muito baixo, usando a razão pela qual examinar crianças era muito fácil, então ele só cobrou tanto pelo serviço. Depois disso, Yaku se despediu de Pierre e foi embora. Olhando para outra loja da farmácia mundial, Pierre agora entendeu. A associação de farmacêuticos não teve chance de competir com Yaku. Voltando para casa, Pierre se enterrou no trabalho.
Neste momento, sua esposa entrou na sala e relatou que sua filha estava dormindo muito profundamente, aparentemente não está mais com dor, depois de saber que Pierre havia levado Maria para o outro mundo farmácia. Ela estava muito preocupada porque a associação de farmacêuticos decidiu não ir lá. Pierre não achou. Se não fosse pela ajuda de Iaco hoje, sua filha não teria sobrevivido. Ele teve que compartilhar honestamente que, do conhecimento ao cuidado de pacientes, a outra farmácia mundial era completamente superior ao de seu farmacêutico. Associação. Esta era a imagem que um farmacêutico deveria ter. Pensando nisso, Pierre se sentiu muito inadequado. Ele era um plebeu sem magia divina e não tinha conhecimento profundo como Iaco. Então, se ele pudesse passar um pouco da experiência de Iaco, talvez ele também pudesse salvar outros como ele. A esposa de Pierre entendeu o que ele queria mencionar, mas se Pierre quisesse fazê-lo, eles não teriam que enfrentar o farmacêutico. Associação indo contra a política da associação não era diferente do suicídio. Havia muitas dificuldades, fazendo Pierre chorar. Ele se sentiu tão desamparado com o nome de um farmacêutico, ainda quando sua filha adoeceu. Ele não podia fazer nada na manhã seguinte. A Associação de Farmacêuticos teve outra reunião de emergência, a receita das lojas, e a associação continuou a diminuir drasticamente. Barão estava muito zangado, mas não podia fazer nada, porque a farmácia do outro mundo teve o apoio da imperatriz, e nos últimos dias, o arcebispo também tinha visitado frequentemente lá, então já não era invencível. Dizendo isso, ele perguntou a Pierre, já que sua loja era mais próxima da farmácia do outro mundo. Pierre cerrou os dentes, respirou fundo e se levantou para compartilhar honestamente. Se alguém sentado aqui nunca tinha estado na outra farmácia mundial, eles deveriam ir lá uma vez e eles perceberiam porque clientes não estavam voltando para suas lojas. Aquele lugar era diferente do deles, um lugar que vende remédios, sem discriminar entre nobres e pobres, onde todos foram tratados de forma igual e adequada. Beron bateu com raiva na mesa e refutou, acreditando que era apenas curiosidade do cliente sobre coisas novas para ele. A outra farmácia mundial estava fazendo completamente errado. Eles estavam tomando vantagem do privilégio especial da imperatriz para preços arbitrariamente mais baixos, fazendo com que a associação de seus farmacêuticos abale. Dizendo isso, Beron começou a chorar. Por tantos anos, eles eram os únicos fornecendo remédios para plebeus, enquanto os nobres não se importavam ou os ajudavam. Pense se um dia aquela farmácia desaparecesse. Então as instalações de tratamento para plebeus também entrariam em colapso. Pierre ainda estava tentando explicar a todos que era precisamente porque o outro mundo, a farmácia foi excelente, que em vez de eliminá-los, eles deveriam aprender com eles, aprender a ser capaz de tratar e vender remédios para as pessoas adequadamente, em vez de vender tipos de medicamentos com origens pouco claras, sem saber se eram eficazes para os pacientes ou não. Veron bateu muito forte na mesa, parando Pierre. Se ele não acreditasse na associação de farmacêuticos, ele poderia sair completamente agora. Então Pierre perdeu o emprego, e sua farmácia também foi destruída pelos homens do barão. Pierre só podia assistir impotente, incapaz de fazer nada neste momento. Iaco apareceu de repente. Ele imediatamente correu para perguntar sobre ele. Neste ponto, Pierre não escondeu mais nada de Iaco. Ele contou a Iaco tudo o que tinha acontecido, o fato de ele ter ignorado as associações, regulamentos, e trouxe Mary para sua farmácia para exame, tinha irritado o barão, que revogou todas as suas licenças comerciais. Inicialmente, quando Pierre falou, ele esperava que a associação pudesse reconhecer e mudar seu método de negócios, mas no final ele não tinha mais nada. Sendo expulso da associação, significava que ele não podia mais fazer negócios aqui. Então Pierre planejou ir para outro país e começar de novo. Ouvindo isso, Iaco entendeu. Então Pierre só precisava se juntar a outra associação e ele seria capaz de fazer negócios novamente. Coincidentemente hoje, Iaco recebeu permissão da imperatriz criar uma associação de farmacêuticos. Para Iaco isso seria uma associação especializada em composição e processando novos tipos de medicamentos. Iaco estendeu a mão convidando Pierre. Se ele não se importasse em ajudá-lo, Pierre imediatamente começou a chorar. Ele tinha um novo emprego neste país. Muito rapidamente, sua loja foi redecorada com remédios, cheio nas prateleiras. Antes de abrir para a grande inauguração, ele ainda estava muito preocupado, sem saber se ele poderia fazer bem. Neste momento, a pequena Mary atropelou, puxando as calças para encorajá-lo. Graças a isso, ele ganhou sua determinação e confiança. A porta da farmácia foi aberta. Na frente dele, estava um grupo de pessoas, esperando ele abrir. Eles ouviram que esta farmácia era afiliada com a outra farmácia mundial, então eles vieram aqui
para evitar ter que fazer fila. Pela primeira vez em sua vida, Pierre recebeu tantos clientes, e ele inadvertidamente começou a chorar. De agora em diante, ele poderia vender os melhores tipos de remédios para as pessoas. Bruno já teve uma amiga chamada Camille. Um belo dia ele foi punido pelo templo divino para experimentos cruéis em humanos. Mesmo sob investigação na frente de Bruno, Camille permaneceu desafiadora e repreendeu Bruno em troca. Para ele, Bruno nunca entenderia a verdade deste mundo. Humanos todos tiveram que morrer de qualquer maneira, mas eles não estavam constantemente criando mais humanos. Perder alguns humanos para experimentos não faria com que o mundo perecesse, que era a beleza inerente deste mundo. Neste momento, Bruno acordou assustado. Ele tinha acabado de sonhar com todos os eventos que aconteceram antes com sua amiga Camille. Até agora, Bruno ainda não conseguia entender por que Camille teve que ir tão longe. Na manhã seguinte, a família de Yaku estava tomando café da manhã, sentado à mesa de jantar. Vendo Bruno sendo distraído, fez Yaku pensar que ele estava doente, mas não foi isso. Ele estava apenas relembrando algumas memórias tristes. Neste momento, o mordomo atropelou para entregar uma carta ao grande nobre. Era uma carta de seu filho mais velho, Paul. Mencionar amigo deixou a pequena Blanche com um pouco de medo. Na carta, Paul informou a família que este ano ele provavelmente voltaria mais tarde do que o normal. Ouvir isso, a mãe de Yaku estava um pouco preocupada, sem saber se os estudos na universidade estavam indo suavemente. Esperando que o amigo não se esforçasse demais na universidade, Blanche pensou muito, mas ainda assim, não poderia. Lembre-se do nome da universidade de seu irmão mais velho. Muito teve que explicar novamente para a menina. A universidade que mais velho jovem mestre Paul estava participando era Novorute, a melhor universidade da capital imperial, então certamente qualquer um estudando lá seria muito excelente. Mas muitos descobriram que o segundo jovem mestre Yaku parecia superar o irmão mais velho já. Yaku sendo elogiado, me senti orgulhoso, mas só conseguia sorrir. Riley. Neste momento, Bruno falou, pedindo a Yaku para vir ao seu quarto. Após a refeição, ele informou Yaku que próximo mês seria a temporada justa na capital imperial. Yaku também investigou isso um pouco. Uma vez por ano a feira duraria um mês inteiro. Devido a esta temporada justa, comerciantes de todo o mundo viriam, tornando muito lotado. Então Bruno teve que lembrar Yaku de ter cuidado com antecedência. Cuidado. Yaku não entendeu muito bem o significado de seu pai. Então ele contou a Yaku sobre a carta do filho mais velho Paul. Na carta, Paul havia relatado a ele que a ilha Patai, perto do país vizinho, estava passando por uma estranha epidemia. Todos os 1000 residentes na ilha já haviam perdido suas vidas. Na verdade, era uma doença mortal. Esta doença era bastante incomum. Yaku queria perguntar mais, mas Bruno só sabia disso. O mais alto comitê de pesquisa da Universidade Novorute trouxe 2 pessoas de volta para a pesquisa, mas eles também morreram de infecção com a doença naquela ilha. Yaku ouviu isso e começou a suar. Então esta doença provavelmente era contagiosa. Bruno também concordou tacitamente com Yaku. Embora agora aquela ilha tinha sido controlada para a epidemia pela associação de pesquisa, quem sabia se os navios de carga que frequentemente visitavam aquela ilha trouxe o germe da doença ou não? Para entrar na feira da capital imperial, eles foram forçados a atracar no porto de Marsella, que estava no território da família de Yaku. Então Bruno queria encontrar alguma maneira de prevenir a doença de se espalhar para esta capital imperial. O grupo de pesquisa do filho mais velho Paul tinha um total de 4 pessoas. 2 deles foram infectados com aquela doença estranha. Suas mãos e pés necrosaram. Além de salvar os corpos daqueles, 2 foram cremados para evitar a epidemia. E porque o filho mais velho, ou também participou do experimento, ele tinha sido confinado em seu quarto e não tem permissão para sair. É por isso que o filho mais velho, ou não poderia voltar para casa imediatamente. Atualmente na Universidade Novorute, eles também estavam usando uma nova ferramenta. De acordo com o que Paul descreveu, era muito parecido com um microscópio que Yaku inventou. Então Yaku pediu a Bruno para enviar uma carta para seu irmão mais velho, pedindo-lhe para enviar de volta uma amostra da doença. Enquanto isso, no palácio, uma reunião estava ocorrendo. Desde a criação da farmácia do outro mundo, o número de mortes por doença diminuíram 20%. Não só isso, mas os produtos vendidos pela farmácia de Yaku também eram muito populares com as pessoas, ajudando o Império a melhorar seu comércio econômico. Uma conquista mais surpreendente. Por uma conquista tão grande, a Imperatriz também queria recompensar Yaku, mas, porque Yaku ainda era muito jovem para receber um título, a Imperatriz iria mantê-lo temporariamente em espera. No dia seguinte, Yaku contou toda a história da doença mortal para Ellen. Ela ouviu e também ficou com medo.
Se essa doença fosse realmente contagiosa, então agora seria a hora de organizar a feira. Yaku também queria evitá-lo, mas era tarde demais. Em apenas 2 semanas, a feira aconteceria, e eles não podiam mais impedir que as mercadorias atracassem na capital imperial neste momento. Muito correu chamando por Yaku, carregando a carta que o amigo do filho mais velho havia enviado. Yaku leu e começou a suar. Na verdade, este mundo também teve a praga. Logo depois disso, Yaku e Ellen se prepararam para a situação. Para evitar a epidemia, eles enviaram 2 discípulos próximos para o território de Marsella para ajudar Lord Adam primeiro, enquanto Yaku e Ellen viriam mais tarde, depois de cuidar de tudo aqui. Depois disso, Yaku e Ellen reportaram a Bruno. De acordo com o filho mais velho amigo havia delineado na carta, Yaku confirmou que esta era a praga, uma doença extremamente assustadora, que havia tirado metade da população da Europa no século XIV. A taxa de mortalidade desta doença era extremamente alta. Até 70% se infectou os pulmões. A morte era certa, embora só tenha lido sobre isso em livros. Bruno também conhecia a natureza aterrorizante da praga. A última vez que estourou foi há 10 anos. Bruno estava muito preocupado. Se essa doença se espalhar para a capital imperial, a capital seria aniquilada. Sobre esta questão, Yaku já tinha um método de tratamento para a peste. Ele desenvolveu um novo medicamento para combater a doença. No entanto, no momento, eles precisavam controlar o número de pessoas infectadas. Primeiro, ouvindo isso, Bruno imediatamente entendeu o que Yaku queria se referir, e os 2 pai e filho imediatamente correu para o palácio para relatar à imperatriz. A imperatriz foi muito cooperativa e decidiu controlar bens que entram na capital imperial imediatamente. Yaku também perguntou à imperatriz para estabelecer pontos de verificação epidêmicos adicionais nos portões da cidade. A inspeção trabalho seria tratado por pessoas de seu farmacêutico. Associação. Outro problema foi que a praga se espalhou não só de pessoas, mas também de roedores. Então Yaku queria que a imperatriz decidisse que toda a capital imperial deve dar as mãos, exterminar ratos simultaneamente, desinfetar roupas com água fervente. Tudo o que Yaku pediu, a imperatriz aceitou. Proteger as pessoas era sua responsabilidade. Ela não permitiria que a doença se alastrasse na capital imperial. Imediatamente depois disso, a campanha de controle de doenças foi implementada. Yaku, na farmácia, chamado Pierre, explicou a eficácia do microscópio para ele. Do lado de Pierre, ele também preparou muito rapidamente o que Yaku pediu. A quantidade de remédio que Yaku forneceu para ele tinha sido dividido por Pierre em 1000 porções, e distribuído para todas as outras farmácias na capital imperial. Contanto que alguém tenha sido infectado, ele distribuiria para eles de graça. Depois de instruir tudo para Pierre, Yaku ficou tranquilo para confiar a capital imperial a ele, enquanto ele teria que ir para o porto de Marsella para continuar lutando no palácio. A imperatriz estava agora coordenando todas as questões relacionadas a essa doença estranha. Graças às estações de quarentena, atualmente nenhum problema ocorreu ainda. Além disso, o arcebispo Salomão também reuniu os seguidores convento, magia divina para limpar o ar na capital imperial. Tão temporariamente o boato sobre a estranha doença tinha sido completamente controlado por eles. Do lado de Yaku, depois de sair por aí pesquisando a capital imperial, com tudo bem, ele e Ellen começaram sua jornada para Marsella. No entanto, Yaku ainda estava muito preocupado. Uma epidemia que ele só conhecia da história, e Yaku não sabia se poderia vencer mais. Vendo Yaku preocupado, Ellen falou para encorajá-lo e confortá-lo. Todos sabiam como eram as habilidades de Yaku, e ela acreditava que Yaku teria sucesso. Certamente, outros pensariam o mesmo. Yaku voltou para olhar o tio Cedric, e pouco Lotte tinha vindo até a porta para vê-los. Junto com inúmeras palavras de encorajamento, graças a isso, Yaku ganhou mais confiança para esta batalha. Yaku e Ellen chegaram a Marsella. Fazia muito tempo que ela não voltava aqui, só que ela não esperava. O motivo do retorno foi por causa daquela doença cruel. Olhando para uma grande frota de navios se preparando para atracar, Yaku estava certo de que a doença, germes estariam entre esses navios. Antes da feira começar, ele teve que completar o trabalho de quarentena neste lugar. Os 2 discípulos de Ellen rapidamente saíram para recebê-los, como ela havia instruído. Eles exigiram que todos os navios atracassem no porto. Para parar por aí,
e participar do esforço de quarentena. Então, eles entregaram a Yaku a lista de mercadorias atracadas e os resultados dos exames de saúde dos membros da tripulação. Eles fizeram seu trabalho muito bem. E também era hora de Yaku e Ellen. Para chegar a outras tarefas, ele e Ellen pegaram um pequeno barco e cavalgaram no mar. Aproximando-se dos navios de carga, não ter permissão para atracar imediatamente para descarregar carga, deixou o capitão bastante zangado, mas no final ele ainda foi muito cooperativo com Yaku. Yaku chamou o médico do navio para ver a lista completa dos membros da tripulação aqui. Então Yaku e Ellen começaram a dar a volta, verificando a tripulação e a carga. Não havia problemas particularmente grandes, mas Yaku descobriu que alguns membros da tripulação mostrou sinais de hemorragia menor. Então ele entregou uma receita ao médico, exigindo que eles obtenham remédios para a tripulação. Assim que eles atracaram, a primeira etapa do processo de quarentena correu muito bem, mas foi apenas o primeiro navio. Ainda havia inúmeros outros navios, esperando Yaku e Ellen inspecionarem antes de ser autorizado a atracar. Naquele momento, uma maçã foi jogada direto para a posição de Yaku. Um capitão zangado o repreendeu. Tinha sido 2 dias. Ele teve que esperar 2 dias sem ter permissão para atracar. Sua carga era toda de produtos frescos. Se eles atracaram tarde e a mercadoria estragou, quem seria responsável por ele? Então outro capitão gritou. Portanto, ele também esperou por 2 dias. E neste ponto ele não queria esperar mais, nem ele queria dar lugar a ninguém, que queria atracar e descarregar carga primeiro. Os 2 capitães discutindo alto, deixou Ellen com raiva. Ela tinha acabado de tirar seu bastão, quando um canhão disparou direto para a superfície do mar, assustando Ellen claramente. Ela não tinha feito nada de longe. Uma frota de navios arvorando a bandeira do Império apareceu, assustando os 2 capitães, porque esta era a frota carmesim de Sanflu, reconhecido pelo próprio Império. O almirante da frota era ninguém menos que o conhecido de farmácia de Yaku, Sr. Jean, em pé no navio. Jean gritou com os 2 capitães, recém entrando no Império para fazer negócios. Significava que eles tinham que seguir as leis do Império Farmacêutico Real nomeado pela Imperatriz, que também era o senhor menor desta região de Marsella, estava pessoalmente conduzindo quarentena para eles, e se eles resmungaram mais uma palavra, ele jogaria todos eles no mar. Graças à ajuda de Jean, aqueles capitães se tornaram muito mais obedientes. Yaku e Ellen foram até seu navio para agradecê-lo. Jean estava se sentindo muito sozinho, o que a farmácia de Yaku havia fechado sobre os doces do navio que ele costumava comprar dele, que os doces tiveram um grande efeito nas pessoas, que muitas vezes estavam no mar como ele. Então ele planejou isso da próxima vez. Yaku reabriu a farmácia. Ele faria um pedido muito grande para compartilhar com seus outros navios. A tentar depois disso, Yaku e Ellen se reagruparam com os 2 discípulos, preparando-se para relatar as informações que eles reuniram. Quando, neste momento, Lord Adam correu freneticamente para informar Yaku que Stay Village. Muitas pessoas estavam mostrando sinais de febre alta, então morrendo depois em relação a esta aldeia Sterk. Era uma pequena vila de pescadores, localizado a oeste deste lugar. A história era que, depois de saber que no porto de Marsella houve um esforço de quarentena, algum outro comerciante, navios contrabandearam mercadorias para o Império, através daquela aldeia incapaz de atrasar mais. Yaku decidiu ir para esta aldeia, Ster, imediatamente. Ele entregou toda a autoridade para administrar este lugar para Ellen, deixando-a um pouco preocupada, porque Yaku foi o único que poderia detectar esta doença. Sem Yaku aqui, como ela poderia administrar? Yaku não pensava assim. Foi precisamente porque Ellen estava aqui que ele foi tranquilizado em entregar este lugar para ela. Atualmente, já havia suprimentos médicos suficientes e mão de obra que então Yaku acreditava que, contanto que todos trabalhassem juntos, eles repeliriam a epidemia. Yaku retirou a equipe da divindade da medicina e sentou-se nele para voar para longe. No caminho, Yaku começou a calcular as possibilidades. Na doca do carregamento em Stirk, ratos provavelmente entraram furtivamente, fazendo com que os aldeões sejam infectados. A essa altura, era tarde demais para pegá-los. Ele teve que prevenir os infectados casos de se espalharem para outros lugares, devido a estar muito focado em pensar. Yaku quase bateu em uma árvore, mas de alguma forma ele foi capaz de voar através daquela árvore. Neste momento, Yaku lembrou-se das instruções do arcebispo. Esta equipe não pertencia a este mundo, não contanto que alguém fosse seu dono, ajudaria o usuário em muitas tarefas. Yaku estava determinado a parar esta epidemia a todo custo. Um momento depois, ele chegou em frente à aldeia costeira de Sterk. A violência da epidemia assustou alguns moradores que se reuniram para deixar esta aldeia e,
claro, Yaku não os deixaria ir tão facilmente. Ele voou para bloquear seu caminho, exigindo que eles voltassem para a aldeia. Ele explicaria a situação específica para eles mais tarde. No entanto, devido a Yaku vestindo roupas estranhas, mais o fato de que ele apareceu de repente do nada, esse grupo de pessoas pensou que Yaku era um mau espírito causando a estranha doença para a aldeia. Eles seguravam armas com medo, pronto para resistir. Yaku ficou muito irritado. Ele imediatamente criou uma parede de gelo gigante, abrangendo toda a aldeia, impedindo alguém de sair daqui. Depois disso, Yaku tirou o capuz, revelando o distintivo real de farmacêutico, e todos imediatamente o reconheceram. Yaku tentou explicar a eles que ele veio aqui para salvar as pessoas. Embora ele não pudesse garantir que poderia salvar todos, ele prometeu que a todo custo, ele salvaria o máximo de pessoas possível. Graças a isso, eles obedientemente ouviram Yaku e voltou para a aldeia. Yaku rapidamente conheceu os administradores aqui. Antes de explicar a situação, Yaku puxou um mapa da vila de Sterik. Ele dividiu esta aldeia em 3 áreas. A área fortemente infectada, a área potencialmente infectada e a área ainda não infectada. Yaku queria que as pessoas selassem os fortemente infectados, a área não porque ele queria abandoná-los, mas para que Yaku pudesse priorizar, tratando aqueles que estavam gravemente doentes primeiro. Yaku acreditava que contanto que todos trabalhassem juntos, eles repeliriam esta epidemia. Enquanto isso, lá fora no mar, onde a frota carmesim do Senhor Jean estava vigiando, seu primeiro imediato descobriu um navio incomum e chamou Jean para inspecionar. Através do escopo neste navio, estavam penduradas muitas bandeiras. A coisa mais importante que fez Jean estourar em um suor foi a bandeira. Solicitando assistência médica, este navio foi infectado com a epidemia. Jean ordenou que sua frota se aproximasse para a inspeção. Alguns de seus tripulantes escalaram o mastro, usando binóculos para observar. Então assustadoramente começou a suar. Quando todos os membros daquele navio já estavam mortos, neste momento, o primeiro imediato começou a entrar em pânico, sem saber o que fazer, e perguntou a Jean se eles deveriam embarcar naquele navio para inspecionar mais. A resposta de Jean foi certamente não. Sem um farmacêutico real respeitável aqui, subir lá para ser infectado certamente significaria a morte. Então Jean tomou uma decisão. Ele enviaria aqueles naquele navio pacificamente. Então ordenou que a tripulação preparasse os canhões. No coração de Jean agora, as emoções estavam muito misturadas. Antes de se separar de Yaku, ele lhe deu remédio para curar esta doença. Se esses contrabandistas obedientemente colocou em quarentena seus bens, eles não teriam que perder suas vidas no meio do mar assim. Neste ponto, realmente não havia outra maneira de prevenir a doença, germes de se espalhar para o continente. Ele foi forçado a afundar este navio de contrabando para o fundo do mar do lado de Yaku. A primeira fase da distribuição de medicamentos para aqueles ainda não infectados foi concluído. Agora havia apenas uma área restante que ele havia isolado, a área fortemente infectada. De agora em diante, Yaku queria ir sozinho. Ele exigiu que todos os outros médicos fiquem neste lugar. Yaku foi embora em meio à preocupação de todos. O próprio Yaku estava muito preocupado. Agora, foi apenas o passo inicial. Entrando aqui, o ar estava extremamente abafado, e para Yaku este era seu principal campo de batalha. No porto de Marsella, estavam começando a haver sinais de escassez de mão de obra. Vendo isso, o professor Casper falou para perguntar ao farmacêutico-chefe se ela pudesse ajudar com qualquer coisa. Ele apenas olhou para ela uma vez e saiu imediatamente para ele. O professor já era uma pessoa muito velha, então ela não poderia ajudar com nada. Seu desprezo, atitude deixou seu discípulo muito irritado. Embora ela fosse velha, pelo menos ela ainda era professora. Casper não achou. Sua especialidade era fungos e micro-organismos. Mesmo que ela tenha ajudado agora, ela provavelmente não poderia fazer nada. Neste momento, alguém entrou na sala para anunciar que o farmacêutico-chefe pediu a Casper para encontrá-lo. Do lado de Yaku, ele havia chegado ao local, onde as pessoas gravemente infectadas foram reunidas. Abrindo a porta da sala, incontáveis pessoas doentes estavam deitadas de dor gemendo. Ao lado deles estavam pessoas do templo divino. Vendo Yaku, um menino, ousando entrar em um lugar proibido, um dos grupos falou para afastar Yaku.
Mas houve um que reconheceu Yaku e o impediu. Essa pessoa tinha anteriormente esteve no grupo do arcebispo Salomão. Então ele reconheceu Yaku. Graças à sua explicação, Yaku poderia começar seu trabalho imediatamente, de acordo com sua experiência. Aqueles que estavam muito infectados, mesmo ele pode não ser capaz de salvar, mas Yaku ainda tinha que fazer tudo dentro de suas capacidades primeiro. Yaku queria distribuir remédios para todos, uma tarefa que ele confiou aos irmãos do templo divino. Enquanto ele cuidaria do exame e avaliação para os pacientes, Yaku começou a ativar seu remédio. Olho para diagnosticá-los. Entre todos os pacientes deitados aqui, apenas 12 pessoas foram realmente infectadas com a praga. Os outros todos tinham doenças diferentes. A maioria dessas pessoas ainda estava emitindo luz. Então Yaku também determinou que eles ainda poderiam ser salvos. Então ele imediatamente virou e ligou para a pessoa que não estava doente. Essa pessoa só teve gripe. Ele lhe deu remédio e o deixou sair imediatamente. No entanto, por segurança, ele ainda teve que isolá-lo em sua própria casa. Depois disso, Yaku começou a tratar os infectados com a peste. Graças ao pessoal da divindade da medicina, sua magia divina de cura aumentou em eficácia. Os pacientes estavam com muito menos dor. No entanto, com tantas pessoas precisando dos cuidados de Yaku de uma vez, ele sozinho não poderia lidar com tudo. Neste ponto da luta contra a epidemia, Yaku sozinho não podia mais fazer nada. Ele tinha que esperar que todos dessem as mãos e trabalhar juntos, do lado dos irmãos do templo divino. Eles também terminaram de distribuir o medicamento. Eles rapidamente relataram a Yaku e queria saber sobre a próxima tarefa. Então Yaku imediatamente atribuiu a eles uma nova missão. Atualmente, havia vários carregamentos contrabandeados que haviam saído da aldeia de Esterco antes de chegar. Havia uma grande possibilidade. Eles estavam agora indo para a capital imperial. E Yaku exigiu que esses irmãos fossem encontrar e queimar todos os bens que poderiam potencialmente ser infectado. Depois que ele terminou de examinar todos aqui, ele seguiria imediatamente do lado de Ellen. Ela também estava trabalhando muito diligentemente. O trabalho de quarentena continuou até tarde da noite, e a frequência de trabalho ainda era muito densa. Sem Yaku aqui, Ellen foi extremamente cuidadosa porque, afinal, ela não tinha habilidades especiais como Yaku. Pensar nisso fez Ellen se sentir um pouco triste. Se ela soubesse que essas coisas aconteceriam, ela teria tentado aprender mais sobre Yaku. Técnicas médicas. Vendo o mestre Ellen um pouco triste, seu discípulo imediatamente falou para encorajá-la. Na verdade, a velocidade de Yaku em examinar as pessoas foi muito rápida. Mas para ele, mestre Ellen também não era fácil. Embora ela não tenha examinado doenças tão rapidamente quanto Yaku, a velocidade de Ellen na inspeção de mercadorias foi muito mais rápido que o de Yaku. Como farmacêuticos, eles tiveram a oportunidade de aparecer neste lugar, participando do esforço de quarentena para proteger e ajudar as pessoas. Este era exatamente um grande sonho para outros farmacêuticos. Do lado do professor Casper, ela agora se encontrou com o farmacêutico-chefe Bruno. Primeiro ela teve que agradecer ao Bruno. Graças ao seu patrocínio, ela foi capaz de manter o financiamento para sua pesquisa, até agora desta vez sendo chamado aqui pelo Bruno. No coração dela, ela se preparou para encerrar sua pesquisa, mas o que ela pensou estava completamente errado desta vez. Bruno chamou Casper aqui para solicitar sua ajuda na realização de uma missão para salvar este país. Ele entregou a ela um papel de ilustração, querendo que Casper continue ajudando-o a pesquisar para encontrar um tipo de bactéria que poderia ser usado para fazer um medicamento contra a praga. Casper colocou os óculos e examinou. Suando, ela teve que perguntar a Bruno qual professor poderia descrever este tipo de bactéria em tal detalhe. Casper olhou com mais cuidado e ficou bastante surpreso. Este tipo de micro-organismo na descrição parecia muito semelhante ao tipo de micro-organismo ela havia criado há vários anos. Então Casper imediatamente trouxe para Bruno verificar. E de fato isso era exatamente o que ele precisava. Então Casper rapidamente reuniu toda a sua mão de obra para poder prosseguir com a criação de um novo medicamento contra aquela doença da peste negra. Do lado de Yaku, não era até muito tarde da noite que ele terminou tratando aqueles que foram gravemente infectados. Yaku e o padre saíram daquele lugar. O farmacêutico e os líderes já estavam esperando do lado de fora por ele. Graças a Yaku, eles foram capazes de salvar mais de uma pessoa. Nesta área, eles ficaram muito gratos por sua ajuda. Yaku fez o seu melhor dentro de suas capacidades. O resto foi apenas para ver como a cooperação da população local contra a epidemia seria. Antes de sair, Yaku ainda teve que lembrar ao farmacêutico-chefe que, dentro da parede de gelo que ele havia criado, tinha a capacidade de prevenir a doença, vírus de derramar fora.
Yaku pediu a todos que limitassem a saída tanto quanto possível e, adicionalmente, eles devem dar as mãos para exterminar ratos e pulgas. Depois de instruir a todos, Yaku pulou em seu cajado e voou para longe. Ele também não esperava que ajudar levaria muito tempo. Ele não sabia se os irmãos do Templo Divino tinham pego os contrabandistas ainda. Neste momento, Yaku viu uma coluna de fumaça e voou em direção a ela. Foram os irmãos divinos do templo, que completou excelentemente a missão. Yaku designou o carrinho de mercadorias contrabandeadas. Os irmãos queimaram rapidamente e imediatamente, e os contrabandistas foram capturados e amarrados. Yaku pousou para verificar a situação, e então foi relatado pelos irmãos divinos do templo que as pessoas capturadas aqui eram aqueles que mostravam sinais de febre alta, que foram deixados para trás. Yaku rapidamente perguntou a eles o que estava no grupo de contrabando, mas eles mostraram um grande desconforto ao ter que responder a uma criança como Yaku. Yaku apenas sentou-se suavemente e os ameaçou. Eles foram infectados com uma doença mortal. Se eles confessassem agora, ele os salvaria. Caso contrário, esqueça. Ouvir isso os assustou, e eles não ousavam mais se esconder, e confessou tudo no carregamento transportado. Havia frutas e uma caixa de animais, que eram esquilos brancos daquela ilha Pand. Yaku ouviu isso e se assustou. Pan era exatamente a ilha fortemente infectada, onde todos os 1000 residentes morreram. Yaku pressionou por mais informações desses caras, e então ele aprendeu que durante sua jornada havia 4 cavaleiros sagrados, acompanhando-os para proteção. Quanto mais Yaku pensava nisso, quanto mais ele sentia que desta vez havia algo sinistro. Normalmente cavaleiros sagrados nunca protegeriam os plebeus. Poderia ser que sua missão era espalhar esta doença todo o caminho para a capital imperial? Pensando nisso, Yaku lembrou que anteriormente a Imperatriz também foi infectada com a Morte Branca, e não ficou claro que tinha sido a fonte de infecção. Para ela, naquela época, a Imperatriz quase morreu, mas graças a ele ela foi capaz de manter sua vida. Poderia ser por causa disso que eles queriam trazer um novo doença mais assustadora na capital imperial. Os contrabandistas contaram tudo o que sabiam e implorou a Yaku por remédios. O divino, os irmãos do templo não queriam salvá-los, mas para Yaku, esta não era sua missão. Ele ainda lhes daria remédio, e quanto à questão da punição, a capital imperial lidaria com isso. Do lado da capital imperial, Bruno havia entrado no palácio para relatar todos os problemas à Imperatriz sobre aquele navio de contrabando. Ele recebeu informações de que mercadorias deles estavam a caminho desta capital imperial. De acordo com a distância da aldeia de Sterk à capital imperial, ele estimou que eles chegariam amanhã. Imediatamente, a Imperatriz ordenou o aumento da inspeção de doenças no portão 6, o portão que leva a essa aldeia Sterk. Na manhã seguinte, enquanto Lot estava correndo, distribuindo máscaras aos comerciantes, Pierre recebeu uma amostra no checkpoint 6, olhando através do microscópio, o fez suar apressadamente, pedindo que todos venham ao portão 6 imediatamente, porque de acordo com o que ele viu através da lente, foi exatamente a peste negra. Assim que ele terminou de falar, uma grande explosão ocorreu bem no próprio portão 6. Independentemente de a equipe de guarda parar o portão da cidade ou não, os cavaleiros sagrados, seguindo o grupo de contrabando, também atacou tudo. Estes eram muito fortes e também tinham magia divina. A equipe de guarda não poderia impedi-los. O local de quarentena estava muito perto do portão da cidade, e o remédio que Yaku entregou a Pierre também estava sendo mantido lá. Se este precioso medicamento foi danificado, a situação se tornaria cada vez mais grave. Pierre, ignorando o perigo, tentei correr para a tenda para guardar o remédio, quando neste momento, ele e seus companheiros de equipe, descoberto que o Cavaleiro Sagrado estava empurrando uma caixa de carga, passado o portão da cidade. Depois disso ele abriu a gaiola, liberando esquilos brancos. Então, usou a magia divina do vento para empurrar todos esses esquilos para se espalhar em todas as direções. A tenda de Pierre também desabou logo depois disso. Vendo os esquilos correndo e pulando livremente nos telhados, Pierre ficou apavorado ao extremo, porque ele ainda se lembrava do que Yaku havia instruído. A doença da peste negra se espalhou por roedores, e esquilos eram um daqueles roedores. Ele rapidamente se levantou e correu para a equipe de guarda, exigindo que eles toquem a campainha do alarme, reportando imediatamente a todos os restaurantes e restaurantes em toda a capital imperial, proibindo esses esquilos de se intrometerem em tais lugares. O alarme ecoou por todo o império, fazendo com que a Imperatriz só consiga cerrar os dentes e suportar. Enquanto Bruno parecia saber dessa situação, com antecedência no palácio, uma reunião de emergência teve que ser organizada para a situação atual. Durante a reunião,
um homem correu para informar à imperatriz que os cavaleiros sagrados do reino de Nedel estavam atacando eles, com uma força militar de cerca de 5 pessoas, que aos olhos da imperatriz não contava muito. Ela ordenou que todos lidassem rapidamente com eles. Neste momento, Bruno falou para lembrar à imperatriz que, de acordo com o relatório, esses 5 cavaleiros sagrados vieram do reino de Netel, então ele se atreveu a apostar, foram eles que trouxeram a peste negra para a capital imperial. Neste ponto a imperatriz começou a se sentir estranha. Claramente Nedal era um aliado de seu país, não havia razão para eles atacar a capital imperial com apenas 5 pessoas. Bruno tinha certeza de que a pessoa por trás disso foi definitivamente alguém muito conhecedor da peste negra. Sem experiência e conhecimento, eles nunca teriam sido capazes de estabelecer tal plano. Bruno suspeitou de uma pessoa. 3 anos atrás, o reino de Nedele aceitou um plebeu farmacêutico em seu país, com base nas descrições do reino. Bruno havia determinado, era muito parecido com alguém que ele uma vez conhecia, uma pessoa que havia sido chamada de farmacêutico gênio. No entanto, devido a experimentos brutais em corpos humanos, ele teve sua magia divina selada pela heresia, bureau de investigação e foi rebaixado a plebeu. Bruno também tinha ouvido que quando ele foi capturado, ele ainda estava pesquisando um tipo de veneno capaz de transmitir de uma pessoa para outra. Ouvindo isso, a imperatriz também tinha entendido o problema. Se a pessoa que Bruno mencionou realmente apareceu no reino de Nedale, então certamente a morte de seu rei também foi causada por essa pessoa. Bruno cerrou o punho e cerrou os dentes. Camille, embora seu colega discípulo já estivesse no passado, uma pessoa tão má deve definitivamente ser morta. Não poupado fora do portão da cidade 6, os 5 cavaleiros sagrados estavam enfrentando a equipe da guarda imperial. Embora a equipe da guarda tivesse a democracia em mãos, a magia divina dos cavaleiros sagrados era muito forte. Eles não puderam resistir neste momento. O arcebispo Salomão apareceu. Ele estava muito fora da liga, tão rapidamente que ele os controlou. Aqueles que fizeram o mal contra a vontade da humanidade, ele não permitiu mais usar magia divina. Em nome da escolta da divindade guardiã, Salomão capturou todos e os privou de sua magia divina. As explosões ressoando pelo céu fez muito medo. Ela descobriu que o lugar onde a explosão estava muito perto da farmácia do outro mundo, que era a preciosa loja de Yaku. Ela puxou o tio Cedric, querendo ir lá para ajudar, mas o tio Cedric recusou imediatamente. Ele sabia disso em comparação com a farmácia. A vida de Ló era muito mais importante. Apenas neste momento, uma raia de luz passou na frente de Lot. Era Yaku cavalgando na equipe da divindade da medicina. Ele pousou em cima da campainha de alarme para observar o panorama da capital imperial. Yaku ativou seu olho medicinal para escanear uma vez, para ver o quão longe a epidemia se espalhou. Inúmeros pontos de luz apareceram na frente de Yaku, fazendo suar. Inicialmente ele tinha pensado, os esquilos sendo transportados eram apenas esquilos normais, mas não, eles eram esquilos voadores, seria muito mais difícil de lidar. Neste momento Yaku viu Bruno passando correndo, então Yaku pousou imediatamente para explicar a situação para ele. Do lado do porto de Marsella, ele já o havia entregue ao mestre Ellen. Mais importante agora era tentar evitar que a epidemia se espalhasse em toda a capital imperial. Os 5 cavaleiros sagrados gravemente feridos foi subjugado pelo arcebispo, mas quando questionados sobre seu propósito, eles não sabiam de nada. Eles não sabiam que eles mesmos trouxe a peste negra para a capital imperial, porque eles eram apenas pessoas seguindo ordens. Eles foram forçados a fazê-lo por um louco, uma pessoa que detinha a vida de todo o reino. Em apenas um piscar de olhos, essa pessoa poderia matar milhares de pessoas, verdadeiramente a personificação de um espírito maligno que os cavaleiros sagrados temiam. Bruno apareceu agora, descrevendo a aparência de Camille para eles. O que ele descreveu foi completamente preciso. Os cavaleiros sagrados deram seu último suspiro. Depois de confirmar com ele, Bruno ordenou que os guardas os cremassem. A campainha do alarme agora parou de tocar. Pensando que já era seguro, Lot correu de volta para a farmácia. Yaku também estava prestes a voltar lá para compor mais, quando de repente ele descobriu um arremesso, sombra negra no telhado. Bruno imediatamente gritou para a equipe de guarda, continue tocando a campainha. Ele tinha certeza de que Camille também seguiria para a capital imperial para verificar o poder de seus resultados de pesquisa. E o tio Cedric tinha acabado de voltar para a farmácia quando a campainha tocou novamente. Vendo a janela aberta, pensei que Yaku já havia retornado e correu, mas o tio Cedric sentiu que algo não estava certo. Correu para o laboratório para encontrar Yaku, mas ele não estava lá. O som da porta se abrindo a assustou. Tio Cedric entrou suspirando e repreendeu muito.
Então, imediatamente depois que ele desmaiou, Camille tinha esfaqueado o tio Cedric por trás, e agora estava se aproximando de Lottie. Iaco agora voltou para a farmácia. Ele rapidamente ativou seu olho remédio para verificar. Com sua capacidade de ver através das paredes, Iaco descobriu uma sombra negra em seu laboratório. Iaco e Bruno correram rapidamente para verificar, apenas para encontrar o tio Cedric, e o Lottie já desabou lá. Enquanto Camille ainda examinava com muita calma, sala de pesquisa de Iaco, Bruno agora lembrou Iaco de ir tratar os dois. Enquanto ele ficaria aqui para segurar Camille, Camafeu a essa altura se transformou em um espírito maligno. Nem humano nem fantasma ainda, ele ainda tentou enfiar seus ideais na cabeça de Bruno. Claro que Bruno não quis ouvir e o atacou. Mas, essa pessoa era muito forte. Todos os ataques de Bruno foram repelidos. Iaco correu muito e ativou seu olho medicamentoso para diagnosticá-los. Os dois foram envenenados e Iaco exerceu toda a sua memória e conhecimento para adivinhar cada tipo de veneno, não apenas um. Eles foram atingidos com até 2 tipos de veneno. Felizmente o conhecimento de Iaco era rico, permitindo-lhe eliminar as toxinas de suas feridas. Neste momento Bruno não resistiu mais. Ele foi chutado por Camille direto para a parede, então ele sacou sua espada e se aproximou de Iaco, dando-lhe um elogio, que esta sala de pesquisa de Iaco foi excelente. Iaco estava muito zangado a essa altura. Só para ele sozinho ele não salvaria. Iaco deu um soco direto no rosto de Camille, o que o deixou muito indignado. N gritou isso claramente. Iaco possuía um poder além de sua compreensão, então por que ele não entendeu sua verdade? Humanos morrendo de doenças foi a morte mais bonita. Ou se eles superaram a doença, então eles poderiam se tornar mais fortes. Se Iaco não entendeu, então um dia ele também estaria perdido entre humanos como ele. Iaco não se importou e deu um soco direto no rosto de Camille, dizendo isso como farmacêutico. Deve-se salvar as pessoas, não matá-las. O soco de Iaco foi tão forte que quebrou a parede. Camille caiu direto no jardim abaixo da farmácia. Com toda sua raiva, Iaco agarrou o bastão divino com força e bateu em Camille a luz que emana de sua espalhados por toda a capital imperial, que fez Salomão reconhecer imediatamente. Este foi o reino sagrado da erradicação da peste. Nos registros, a equipe da divindade da medicina tinha muitos poderes, entre os quais a erradicação da peste. Reino sagrado era o poder mais forte, quando a divindade da medicina, pessoalmente, segura o cajado divino para eliminar espíritos malignos. Esse poder é emitido. A epidemia da capital imperial foi extinto pela divindade medicinal. A luz desapareceu, e foi também quando Camille desapareceu no ar. Iaco cerrou os dentes e o amaldiçoou como um tolo. Neste momento, muito correu e abraçou Iaco com força. Então tudo acabou, no entanto. Depois o esforço para impedir a peste negra ainda estava sendo conduzido por Iaco. Ellen havia completado excelentemente a missão designada. Todos os navios que atracam em Marsella foram minuciosamente inspecionados por ela. Iaco pesquisou continuamente e agravou mais remédios contra a epidemia através de sua associação de farmacêuticos. O medicamento foi distribuído a todos os cidadãos da capital imperial. Embora nem todos pudessem ser salvos, poderia pelo menos fazer os cidadãos não se preocuparem mais. Na Universidade Noruti, professor Casper também estava ativamente engajada em seu trabalho de pesquisa. Os novos micro-organismos que ela criou foram todos muito úteis, graças ao qual Iaco poderia compor mais tipos de antibióticos para prevenir outras epidemias. Assim, a peste negra não era mais uma doença incurável para Iaco graças aos esforços conjuntos de todos. 2 meses depois, a imperatriz poderia declarar com confiança que a peste negra havia terminado completamente. Agora era a hora da feira acontecer. A farmácia do outro mundo de Iaco também voltou a funcionar. Fazia muito tempo desde que reabriu, deixando Ellen um pouco preocupada se os clientes ainda se lembraria disso. O primeiro cliente a chegar foi o almirante Jean. Ele até trouxe presentes da feira para todos. A porta da farmácia foi aberta, completamente contrário às preocupações de Ellen. As pessoas haviam alinhado uma longa fila, apenas esperando para entrar e comprar o remédio de Iaco. Apenas um momento depois, a farmácia de Iaco estava novamente lotada de clientes.